Eu estava trabalhando no turno da noite na minha loja local de produtos diversos, quando costumava funcionar 24 horas por dia. Normalmente, havia menos de 10 clientes ao longo do meu turno, mas eu não podia ficar parado sem fazer nada, embora me pedissem para trabalhar no estoque quando eu não estava ajudando um cliente. A loja era grande, então muitas vezes havia apenas uma outra pessoa no prédio, fosse alguém arrumando o estoque ou fazendo a limpeza. Nessa noite, eu era o único trabalhando. Estava organizando o estoque no corredor dos cereais quando ouvi algo cair do outro lado da prateleira, no corredor ao lado. Sempre ouvi a porta da loja deslizando aberta, era o barulho mais alto possível, então fiquei um pouco surpreso. Poderia ter sido um cliente na loja. Claro, ainda não era estranho. Pelo menos, até olhar para o meu lado esquerdo e ver um homem parado à beira do corredor, olhando fixamente para mim. Você precisa de algo, senhor? Perguntei a ele. Não, mas você poderia me indicar onde estão os ovos? Ele disse. Ele não parecia normal, sua aparência era estranha. Não exatamente feio, mas incomum. Seu lábio superior parecia um pouco fora de lugar, quase como um personagem dos Simpsons. Fiquei um pouco desconfortável por ter que passar as compras dele no caixa. Terminei rapidamente de organizar os cereais. Quando terminei, comecei a levar o carrinho para a sala dos fundos. Fui interrompido no meio do caminho quando o mesmo homem cortou meu caminho pela seção do meio do corredor. Quero observar que esse homem tinha provavelmente uns 30 e poucos anos, e na época eu tinha apenas 22, embora aparentasse ser mais jovem. O homem me parou e começou a tentar puxar papo de forma estranha. Ele começou perguntando meu nome, quantos anos eu tinha, onde eu estudava e por que estava fazendo o turno da noite. As perguntas dele começaram a ficar mais estranhas quando ele me perguntou se eu frequentava festas com frequência e se eu tinha namorado. Eu disse que não, e ele me perguntou se eu já tinha tido um namorado, enquanto colocava a mão no meu ombro. Imediatamente comecei a me afastar com o carrinho, mas ele continuou me seguindo. Eu disse a ele que não estava interessado no que ele estava pensando. Acelerei cada vez mais até finalmente chegar àquela sala de armazenamento. Ele não me seguiu. Não deveria ficar lá por períodos prolongados para evitar furtos de clientes. Decidi que seria melhor esperar por ele perto do caixa para que ele registrasse suas compras e fosse embora, mas esperei lá por pelo menos 20 minutos. Ele nunca apareceu. Decidi que ele tinha ido embora e, mesmo que ele tenha roubado os ovos e algo mais, não havia nada que eu pudesse fazer agora. Eu precisava ir ao banheiro, então fiz uma corrida rápida para o fundo da loja e entrei no banheiro dos funcionários. Momentos depois de sentar no vaso sanitário, meu coração afundou no estômago quando ouvi a porta do banheiro se abrir. Reprimi a vontade de dizer algo, como você não pode estar aqui, mas não queria revelar minha posição. Levantei a perna para que não fosse visível por baixo da porta da cabine e o que aconteceu a seguir foi simplesmente horrível. Fiquei ali por muito tempo olhando para o chão, sem mexer um músculo. Quando finalmente olhei para cima, pude ver um olho espiando pela fresta da porta da cabine. Gritei, sabia que estava encurralado, sabia que tinha uma chance de agir. Peguei o cortador de caixa no meu bolso e comecei a deslizá-lo pela fresta da porta, obrigando-o a afastar o olho. Aproveitei essa chance para abrir a porta da cabine na cara dele e sair correndo do banheiro e até sair da loja. Liguei para meu chefe pelo menos 5 vezes antes que ele finalmente atendesse e expliquei tudo. Ele me disse para chamar a polícia, e foi o que fiz. Claro, o homem já não estava na loja quando a polícia chegou. Só fiz o turno da noite mais 2 vezes depois disso e, felizmente, não vi o homem novamente. Costumava trabalhar no turno da noite em um posto de gasolina às margens de uma rodovia no interior, das meia-noite às 6 da manhã. A estrada estava bastante tranquila, talvez 1 ou 2 pessoas entrassem durante toda a noite para fazer saques. Era um trabalho muito entediante e deprimente, especialmente durante o turno da madrugada, mas eu tinha acabado de terminar a faculdade e precisava pagar meus empréstimos. A única razão pela qual continuei neste emprego era porque meu chefe me dava um extra de R$ 10 por hora para fazer o turno da noite.
Numa noite fria de dezembro, eu estava fazendo minha rotina usual, lendo o jornal, jogando no meu celular e o que mais fosse, quando percebi os faróis de um carro entrando no estacionamento vindo da rodovia. Era uma caminhonete vermelha. Alguém saiu e fechou a porta. Voltei a ler o jornal quando notei que ele estava parado perto da bomba de gasolina. Supus que ele não pagaria em dinheiro. Olhei novamente alguns momentos depois e vi que ele ainda estava na mesma posição, encarando a bomba de gasolina. Quase senti uma obrigação de sair e ajudá-lo, ele estava obviamente confuso. Senti um calafrio percorrer minha espinha ao ver o homem, com mais de 1,80 m de altura, virar lentamente a cabeça na minha direção. Eu não conseguia distinguir nenhum traço de seu rosto, mas eu sabia que ele estava me encarando. Tentei fingir que não tinha notado, voltando a ler o jornal. Claro, eu não estava realmente lendo, agora estava um pouco abalado pelo cara lá fora. Só queria que ele pagasse com cartão e fosse embora. Olhei novamente e dei um grito abafado, pois o homem agora estava bem mais perto da porta da frente do prédio. Não teria sido tão perturbador se não fosse pelo fato de que ele não estava se movendo. Ele estava simplesmente parado, como antes, olhando na minha direção. Caminhei até a porta para olhar mais de perto, tudo o que consegui ver em seu rosto era um vazio. Tranquei a porta e virei o letreiro de o aberto para o fechado. Pensei cuidadosamente sobre o que poderia me meter em problemas. Não estava disposto a correr riscos, porque, sinceramente, estava morrendo de medo. Voltei atrás do balcão e me sentei em um dos recipientes no chão, só para não poder ver mais o homem do lado de fora. Fiquei nessa posição por uns bons 5 minutos, mandando mensagem para todos os amigos que tinha para ver quem estava acordado. Estava desesperado para contar a alguém sobre isso. Quando finalmente me levantei para verificar se ele tinha ido embora, soltei um grito alto, pois o homem agora estava bem na frente da porta. Peguei o telefone no balcão e liguei para a polícia. O atendente estava relutante em enviar alguém por causa da forma como descrevia a situação, mas eu os convenci. Me escondi atrás do balcão, encolhido como uma criança. Comecei a ouvir batidas fortes na porta, não eram batidas inocentes para chamar a minha atenção. Eram pancadas e batidas tentando arrombar a porta e eventualmente pararam. Ouvi o som do carro, começou do lado de fora e depois partiu. Olhei para fora e ele tinha ido embora. Um policial de patrulha, junto com um policial estadual, entrou no estacionamento. Informei sobre a caminhonete vermelha e disse para eles a direção em que achei que ele tinha ido. Não pude descrever seu rosto, pois tudo o que vi foi escuridão. Claro, a polícia não pôde fazer muito, já que o homem não fez realmente nada. Deixei aquele emprego alguns meses depois para um emprego na cidade. Há 2 anos, fui chamada para fazer o turno da noite das 22 às 4 horas em uma loja, já que alguém faltou. A loja estava localizada em uma estrada movimentada, em uma área bastante tranquila e rural. Durante o turno da noite, você poderia esperar de 10 a 20 pessoas entrarem para comprar uma cerveja ou algo mais. Nessa noite em particular, tinha esse cara por volta dos 20 anos que entrou. Ele começou a fazer barulhos estranhos, como gritos altos. Supus que ele tinha algum tipo de deficiência mental. Na verdade, meu irmão tem uma deficiência mental, então senti imediatamente empatia pelo cara. Ele foi até o balcão sem nenhum item, com a cabeça virada para mim, mas os olhos olhavam para o teto. Fiquei desconfortável. Honestamente, não sabia como lidar com isso. Tentei falar com ele, mas ele só respondia com barulhos altos. Continuei olhando se ele estava com alguém lá fora, mas ele estava sozinho. Não havia carros no estacionamento, então supus que ele tinha vindo a pé. Ele ficou lá por tanto tempo olhando para o teto e fazendo barulhos que tentei fazê-lo sair, entregando a ele um saco de salgadinhos e dizendo que ele poderia ir embora. Tentei encontrar algum número para ligar para alguém que pudesse ajudá-lo. Então, do nada, ele finalmente se virou e saiu da loja. Me senti horrível pelo homem, mas ao mesmo tempo um pouco arrepiada. Cerca de 1 hora depois, o telefone no balcão tocou. Atendi e ouvi os mesmos sons de gritos, era o homem de antes.
Fiquei surpresa, não sabia o que pensar, exceto que isso tinha que ser algum tipo de brincadeira. Desliguei e agora estava ficando paranoica com o ambiente, checando constantemente o exterior através das janelas. Continuei trabalhando até que a pessoa que entraria depois de mim finalmente chegou, permitindo que eu fosse para casa. Já não era mais meu problema. Cheguei em casa e joguei minhas coisas na mesa, pronta para dormir, mas meu telefone tocou apenas 1 minuto depois de entrar pela porta. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Por que alguém ligaria às 4 da manhã? Só consegui imaginar que eram mais notícias. Me preparei e atendi o telefone. Era ele novamente, o homem. Senti um mal-estar enquanto ouvia os ruídos altos que ele fazia. Lutei para desligar o telefone o mais rápido possível. A noite toda, senti como se estivesse sendo observada, mesmo com todas as persianas fechadas. Jurava ter ouvido ruídos estranhos vindo de todos os cantos da casa. Recusei-me a dormir até o amanhecer. Semanas se passaram e eu tinha esquecido do incidente, até que um dia, ao entrar no porão depois de um tempo, descobri que papéis estavam espalhados pelo chão. Quando fui até o armário do porão, encontrei escritas nas paredes. Eleven estava escrito a caneta na parede, juntamente com o endereço do Eleven onde eu trabalhava e o endereço da minha casa. A parte mais perturbadora foi que também encontrei vários utensílios de cozinha, incluindo uma faca grande, no armário. O que começou como uma brincadeira aparentemente inocente se transformou em algo muito mais aterrorizante. Ele tinha estado morando lá embaixo, Deus sabe por quanto tempo, e sou apenas grata por ele ter mudado de ideia por algum motivo e ter saído, pois não o vi nem ouvi falar dele desde então. Tudo o que posso dizer é que esse homem é perigosamente doente. Trabalhei na unidade canina por 9 anos e fiz minha parte de turnos da madrugada. Com certeza encontrei coisas estranhas durante a noite, mas nunca vou esquecer essa noite em que trabalhei com a minha cadela Pandora, uma pastora alemã de 2 anos na época. Ainda era meio novo no trabalho, assim como ela. Eu estava dirigindo por uma estrada cercada por plantações quando avistei uma van branca suspeita estacionada no meio das plantações, com as portas abertas. Acendi os faróis para tentar chamar a atenção de quem estava lá. Ninguém saiu, então estacionei e examinei rapidamente o local. Ninguém estava à vista, então levei Pandora comigo. Segui a pista do motorista da van com a ajuda da Pandora. Ela ficou agitada quando chegamos à traseira da van, puxando com tanta força que quase quebrou a coleira. Abri o porta-malas da van e um cheiro terrível me atingiu no rosto. Quase desmaiei devido à mistura do odor horrível e ao choque do que vi no porta-malas. Contei 7 sacos mortuários, cada um com um par de pés para fora na parte inferior. Solicitei reforços imediatos pelo rádio. Ouvi o som de um galho se quebrando nas proximidades e a Pandora ficou louca. Perdi o controle da coleira e ela saiu correndo para dentro das plantações. Puxei minha arma e segui o som dos latidos dela, enquanto cada arbusto me atingia no rosto. Sentia como se algo fosse me agarrar a qualquer momento. Parei quando não pude mais ouvir os latidos da Pandora, mas o som dos movimentos continuou. Percebi que ouvia movimentos em todas as direções. Nunca tinha sentido tanto medo na minha vida. Fiquei parado enquanto o movimento ao meu redor parava, e então, do nada, senti 2 braços envolverem meu pescoço. Não conseguia respirar, não conseguia lutar. Eu ia morrer. E então, ouvi o som do latido da Pandora, seguido pelo grito do homem que me sufocava. A Pandora mordeu a perna dele. A próxima coisa que fiz é algo que ainda questiono se foi apropriado até hoje. Virei-me e puxei o gatilho, matando o homem. Peguei a Pandora pela coleira e corri de volta para o carro. Pude perceber que pessoas estavam nos seguindo de trás. Consegui chegar ao carro em segurança e dirigi 1/4 de milha pela estrada. Não parei para ver para onde eles foram. Não enfrentei a situação. Fugi como um covarde. Eu me preocupava muito mais com nossas vidas do que com o meu trabalho, e ainda digo isso hoje, mas ainda me dói saber o quanto fui covarde. O reforço chegou pouco depois, mas a van tinha desaparecido.
Nem consegui pegar o número da placa no vídeo do painel ou anotá-lo. Isso foi dentro dos meus primeiros meses na força, mas me fez sentir terrível durante meses. Alguém que jurou proteger deixou uma van cheia de assassinos escapar. Trabalhei em um cemitério pelos últimos 15 anos, a maioria deles no típico turno da noite, que ia das 23 às 7 horas. Na minha opinião, trabalhar durante a noite tinha muito mais benefícios do que trabalhar durante o dia. Havia mais trabalho a fazer, já que mais pessoas visitavam o cemitério. Também ocorriam enterros algumas vezes por semana que precisavam ser organizados. Além disso, o turno da noite recebia um extra de R$ 10 por hora. Durante meus anos trabalhando no turno da noite, vi muitas coisas, principalmente adolescentes se divertindo ou um grupo ocasional de amigos embriagados desafiando um ao outro a atravessar o cemitério. No entanto, essa noite foi diferente. Cheguei um pouco cedo ao pequeno prédio do cemitério para conversar com o trabalhador do dia. Quando ele saiu, fiz todas as verificações e precauções normais no início do meu turno. Depois disso, meu único trabalho era dirigir um carrinho de golfe de vez em quando e garantir que nada de errado estivesse acontecendo. Diria que encontro algo em comum apenas uma vez por mês, ou talvez até a cada 2 meses. De qualquer forma, as primeiras horas foram normais. Dirigi várias vezes pelo cemitério e depois voltei ao pequeno prédio para almoçar. Acho que era por volta das 2 da manhã quando voltei para fazer mais uma ronda no cemitério. Ao chegar à parte mais distante, vi algo perto da cerca. Estava obviamente muito escuro, então não pude ver mais do que a forma geral de uma figura parada ali. Fui dirigindo mais perto e pude perceber agora que era um homem do lado de fora da cerca, olhando na minha direção. Não queria confrontá-lo se não fosse necessário, então virei e fiz um pequeno percurso ao redor do terreno para ver se ele tentaria pular a cerca enquanto eu estava fora. Mas quando voltei após 30 segundos, ele tinha desaparecido. Fiz uma rápida verificação da área para garantir que ele não tivesse se escondido, mas tudo parecia limpo. Continuei com minha patrulha. Leva cerca de 15 minutos para percorrer todo o cemitério, mas às vezes eu ia mais devagar apenas para passar o tempo. Dei a volta completa e decidi verificar novamente o local onde vi o homem. Realmente, não tinha nada melhor para fazer naquela noite. Comecei a dirigir naquela direção e quase imediatamente avistei o homem novamente. Ele estava dentro do cemitério, parado no caminho de cascalho. Aproximei-me novamente, mas o homem não se mexeu. Saí do carrinho de golfe e comecei a caminhar em sua direção. Ele parecia ter uns 40 anos. Parei a poucos metros dele e disse: "O senhor não pode estar aqui. Preciso acompanhá-lo para fora." No entanto, ele nem sequer virou a cabeça para me olhar. Depois de um segundo, uma leve onda de medo percorreu-me. "Senhor, preciso que me acompanhe." Estendi a mão suavemente para tocar em seu ombro. Assim que o fiz, ele virou a cabeça bruscamente para me olhar. Ele apenas encarou meus olhos, parecendo cheio de raiva. Retirei minha mão, e o homem virou-se e começou a afastar-se. Voltei ao meu carrinho de golfe, me preparando para ligar para a polícia, enquanto observava ir até a cerca. Ele atravessou e continuou andando. Fiquei aliviado, mas ainda aterrorizado. Dirigi diretamente de volta ao prédio da faculdade e entrei. Era um prédio pequeno, tipo segurança, com apenas um cômodo, mas me senti muito mais seguro e calmo lá dentro. Sentei-me e recuperei o fôlego. Em todos os meus anos, nunca havia ficado realmente assustado, porque sempre eram pessoas se divertindo, mas isso foi diferente. Esperei dentro do prédio por um tempo, não tenho certeza de quanto tempo, até ouvir uma batida na porta. Saltei da cadeira e olhei para a porta com medo. Alguns segundos depois, bateram na porta novamente. Essas batidas eram agressivas, não de alguém amigável. Eu não tinha para onde ir, peguei o telefone da mesa e liguei para o 190. Não sabia o que eles queriam ou por que estavam ali, mas não ia arriscar tudo para descobrir. Depois de provavelmente 3 minutos batendo na porta, ouvi-os se afastando. Ainda esperei pela chegada da polícia antes de abrir a porta. No dia seguinte,
Meu gerente conseguiu recuperar as imagens de segurança do circuito fechado de televisão do prédio. O que vi foi aterrorizante. Apenas alguns minutos depois de eu entrar no prédio, o homem que tinha visto no cemitério anteriormente se aproximou da porta. Ele ficou lá em silêncio por quase 15 minutos antes de bater na porta. Ele também estava segurando algo na mão, mas as imagens não eram detalhadas o suficiente para identificar o objeto. Provavelmente era um pequeno cano ou bastão de algum tipo. O homem nunca foi identificado, mas eu continuei trabalhando no mesmo emprego no cemitério e nunca mais o vi desde então. Trabalhava no turno da noite em um posto de gasolina há quase um ano nesta época. Não é o melhor emprego, mas paga as minhas contas baratas. As horas são longas e o trabalho é repetitivo. Muitas vezes pensei em desistir e encontrar trabalho em outro lugar, e este incidente foi o meu limite. Era uma noite típica no posto de gasolina. Acabei de terminar de limpar as bombas e repor as prateleiras quando vi os faróis de um carro entrando no estacionamento. Era um carro velho e desgastado com vidros escurecidos. Conforme o carro parou na bomba, pude ver que havia apenas uma pessoa dentro. Ele saiu e começou a se dirigir à porta. Era um homem, provavelmente na casa dos 30 anos. Ele tinha cabelos escuros, vestia uma jaqueta de couro preto e parecia que não dormia há dias. Cumprimentei-o com um sorriso e perguntei se ele precisava de ajuda. Ele não disse nada, apenas jogou uma nota de 20 no balcão e voltou para abastecer o tanque. Foi um pouco rude, mas isso é normal quando se trabalha em um posto de gasolina, especialmente tarde da noite, quando ninguém quer conversar. Fiquei observando pela janela enquanto ele enchia o tanque, mas alguns minutos se passaram e ele ainda estava lá com a bomba no carro. Sabia que ele tinha colocado apenas 20 mangos, então ele já deveria ter terminado há um tempo. Esperei mais alguns minutos e então abri a porta, começando a dizer algo, perguntando se ele precisava de ajuda, mas ele simplesmente voltou para o carro e foi embora. Ignorei e voltei para dentro. Na loja, à medida que a noite avançava, comecei a sentir que algo estava errado. Não sei como descrever esse sentimento de outra forma. Ninguém mais estava chegando para abastecer e estava muito silencioso lá fora. Então, ouvi um barulho vindo de trás da loja. Parecia algo caindo de uma prateleira. Peguei uma lanterna e fiz meu caminho lentamente para o fundo da loja. Ao dobrar a esquina, havia um homem lá, vasculhando nosso estoque. Era alto e magro, parecia que não tomava banho há semanas. Fiquei paralisado de medo, sem saber o que fazer. O homem virou e me viu. Por um momento, apenas nos encaramos, então ele começou a caminhar na minha direção, os olhos fixos nos meus. Eu recuei lentamente, levantando as mãos como se não quisesse causar nenhum mal, mas ele continuou se aproximando. Eu conseguia sentir o cheiro de álcool em sua respiração, e eu sabia que ele era perigoso. O dinheiro, onde está? E ele disse, com dificuldade para falar, enquanto sacava uma faca de mola com uma das mãos. Ele estava claramente embriagado, e eu estava realmente assustado. Apontei para o caixa e ele me empurrou de volta para o balcão. Enquanto eu abria o caixa, o homem vagou pela loja, dirigindo-se à seção de bebidas alcoólicas. Ele escondeu algumas garrafas caras em sua mochila e depois voltou para o caixa. Coloquei todas as notas que tínhamos no balcão, mal chegando a R$100. O homem olhou para o dinheiro e depois para mim. O que é isso? Eu preciso de mais, cara, ele disse, com a fala enrolada, claramente insatisfeito, mas não havia mais dinheiro para dar. Ele abriu sua lâmina e a agitou no ar, gritando comigo. Eu tinha certeza de que ele iria pular o balcão e me atacar, mas então, de repente, ele pegou o dinheiro e saiu correndo pela porta. Meu coração estava acelerado enquanto eu olhava pela janela e vi o mesmo carro velho e danificado de antes. O homem entrou e eles partiram. A polícia chegou alguns minutos depois, respondendo ao botão de emergência que eu pressionei enquanto o homem estava olhando as bebidas. Mas eles não foram muito prestativos de imediato. Felizmente, as câmeras do lado de fora do prédio conseguiram registrar a placa do carro, e 4 dias depois, fui informado de que ambos os homens foram capturados.
Aparentemente, eles eram sem teto e tinham roubado o carro. Em seguida, embarcaram em uma onda de crimes, roubando o maior número de lojas que podiam, na maioria das vezes, álcool e dinheiro. Sinto-me bastante sortudo por ter saído ileso, pois o comportamento deles errático levou um trabalhador ao hospital após um encontro com eles. No entanto, algumas semanas depois, pedi demissão do meu emprego e me mudei para trabalhar em outro lugar durante o turno da manhã. Sou recepcionista em um hotel local, e a maioria dos meus turnos é durante a noite. Sou responsável pelo balcão da recepção, e minhas principais responsabilidades incluem fazer o check-in dos hóspedes, atender ligações telefônicas e monitorar as câmeras de segurança. Geralmente, é um trabalho bastante tranquilo, já que nosso hotel não é dos maiores ou mais movimentados. Nesta noite, o hotel estava praticamente vazio, com apenas alguns hóspedes conosco. Eu estava sentado na recepção mexendo no celular quando vi um homem se aproximando das portas do lado de fora. Levantei-me e o cumprimentei quando ele entrou. Ele olhou para mim com olhos vermelhos e disse: "Preciso de um quarto para a noite." Estava claramente sob efeito de alguma substância, mas, independentemente disso, fiz o check-in e entreguei a chave do quarto. Era padrão permitir reservas de última hora quando o hotel estava com menos de 75% de ocupação. Ele se dirigiu aos elevadores, e eu me sentei novamente e peguei meu celular. Algumas horas depois, estava sentado na recepção quando ouvi um barulho vindo do corredor. Era um som de pancada, como se alguém estivesse tentando forçar uma porta. Levantei-me e fui até o final do corredor. O homem que tinha feito o cheque algumas horas atrás estava lá, tentando abrir uma das nossas portas de manutenção. "Pode ajudar a encontrar alguma coisa?" perguntei. Ele olhou para mim com aqueles olhos arrepiantes. Perguntei novamente, mas ele apenas ficou me encarando. Eu não sabia ao certo o que pensar. Talvez ele estivesse muito drogado e procurando a máquina de venda ou algo assim, eu não sabia. Não queria irritar o homem, então voltei para minha mesa e esqueci o assunto. Passou um bom tempo sem atividade, sem sons vindos dos quartos, ninguém entrando no prédio ou andando pelos corredores. Era por volta das 3 da manhã, e dei uma pequena volta pelo andar de baixo apenas para me manter acordado e ocupado. Quando cheguei ao corredor perto da recepção, ouvi um barulho alto e repentino vindo de um dos quartos. Parei e escutei por um momento, depois subi as escadas para o segundo andar, de onde parecia ter vindo o som. Estava muito silencioso agora, o que me deixou um pouco nervoso. Caminhei pelo corredor, ouvindo apenas o silêncio, mas quando cheguei ao final, uma das portas dos quartos estava aberta. Escutei novamente por um segundo antes de bater levemente na porta. Ninguém respondeu. Olhei com cautela para dentro, inseguro sobre o que esperar. Parecia vazio. Não me sentia confortável entrando completamente no quarto, mas tinha certeza de que não havia ninguém lá dentro. Fechei a porta e olhei o número do quarto, o 112. Era o quarto que eu havia dado ao homem. No entanto, nunca o vi sair do prédio. Rapidamente, retornei à recepção. Olhei para todas as câmeras de segurança que tínhamos no saguão e do lado de fora do prédio, mas o homem não apareceu. Pulei quando o telefone do hotel tocou. Era de um dos quartos. Peguei o telefone e disse: "Olá, como posso ajudar você?" Havia uma mulher do outro lado da linha me contando sobre um homem batendo em sua porta no meio da noite. Eu pedi desculpas e assegurei a ela que cuidaria disso. Desliguei o telefone e respirei fundo. Estava ficando realmente nervoso agora. Contornei a mesa, mas o telefone começou a tocar novamente. Era alguém de outro quarto, desta vez dizendo que tinha tido a mesma experiência que a outra mulher, alguém batendo em sua porta no meio da noite. Liguei imediatamente para a polícia. Fiquei perto das portas da frente até que eles chegassem, apenas por precaução, caso eu precisasse de uma saída rápida. Felizmente, eles chegaram antes que algo acontecesse, mas não encontraram o homem. Em vez disso, encontraram uma janela quebrada em seu quarto, de onde ele provavelmente pulou. No entanto, era no segundo andar, então não tenho certeza de como ele conseguiu escapar sem ferimentos graves.
Mais tarde, enquanto a polícia ainda estava investigando, eles receberam um relatório de que o carro que ele usou para pagar pelo quarto havia sido roubado. Não está claro qual era a intenção do homem ou por que ele estava batendo nas portas das pessoas. Sou grato por ninguém ter aberto suas portas, porque esse caso poderia ter sido muito pior se tivessem feito isso. Trabalhei em um cemitério pelos últimos 15 anos, a maioria deles no típico turno da noite, que ia das 23 às 7 horas. Na minha opinião, trabalhar durante a noite tinha muito mais benefícios do que trabalhar durante o dia. Havia mais trabalho a fazer, já que mais pessoas visitavam o cemitério. Também ocorriam enterros algumas vezes por semana que precisavam ser organizados. Além disso, o turno da noite recebia um extra de R$ 10 por hora. Durante meus anos trabalhando no turno da noite, vi muitas coisas, principalmente adolescentes se divertindo ou um grupo ocasional de amigos embriagados desafiando um ao outro a atravessar o cemitério. No entanto, essa noite foi diferente. Cheguei um pouco cedo ao pequeno prédio do cemitério para conversar com o trabalhador do dia. Quando ele saiu, fiz todas as verificações e precauções normais no início do meu turno. Depois disso, meu único trabalho era dirigir um carrinho de golfe de vez em quando e garantir que nada de errado estivesse acontecendo. Diria que encontro algo em comum apenas uma vez por mês, ou talvez até a cada 2 meses. De qualquer forma, as primeiras horas foram normais. Dirigi várias vezes pelo cemitério e depois voltei ao pequeno prédio para almoçar. Acho que era por volta das 2 da manhã quando voltei para fazer mais uma ronda no cemitério. Ao chegar à parte mais distante, vi algo perto da cerca. Estava obviamente muito escuro, então não pude ver mais do que a forma geral de uma figura parada ali. Fui dirigindo mais perto e pude perceber agora que era um homem do lado de fora da cerca, olhando na minha direção. Não queria confrontá-lo se não fosse necessário, então virei e fiz um pequeno percurso ao redor do terreno para ver se ele tentaria pular a cerca enquanto eu estava fora. Mas quando voltei após 30 segundos, ele tinha desaparecido. Fiz uma rápida verificação da área para garantir que ele não tivesse se escondido, mas tudo parecia limpo. Continuei com minha patrulha. Leva cerca de 15 minutos para percorrer todo o cemitério, mas às vezes eu ia mais devagar apenas para passar o tempo. Dei a volta completa e decidi verificar novamente o local onde vi o homem. Realmente, não tinha nada melhor para fazer naquela noite. Comecei a dirigir naquela direção e quase imediatamente avistei o homem novamente. Ele estava dentro do cemitério, parado no caminho de cascalho. Aproximei-me novamente, mas o homem não se mexeu. Saí do carrinho de golfe e comecei a caminhar em sua direção. Ele parecia ter uns 40 anos. Parei a poucos metros dele e disse: "Senhor, não pode estar aqui. Preciso acompanhá-lo para fora." No entanto, ele nem sequer virou a cabeça para me olhar. Depois de um segundo, uma leve onda de medo percorreu-me. "Senhor, preciso que me acompanhe." Estendi a mão suavemente para tocar em seu ombro. Assim que o fiz, ele virou a cabeça bruscamente para me olhar. Ele apenas encarou meus olhos, parecendo cheio de raiva. Retirei minha mão, e o homem virou-se e começou a afastar-se. Voltei ao meu carrinho de golfe, me preparando para ligar para a polícia, enquanto observava ir até a cerca. Ele atravessou e continuou andando. Fiquei aliviado, mas ainda aterrorizado. Dirigi diretamente de volta ao prédio da faculdade e entrei. Era um prédio pequeno, tipo segurança, com apenas um cômodo, mas me senti muito mais seguro e calmo lá dentro. Sentei-me e recuperei o fôlego. Em todos os meus anos, nunca havia ficado realmente assustado, porque sempre eram pessoas se divertindo, mas isso foi diferente. Esperei dentro do prédio por um tempo, não tenho certeza de quanto tempo, até ouvir uma batida na porta. Saltei da cadeira e olhei para a porta com medo. Alguns segundos depois, bateram na porta novamente. Essas batidas eram agressivas, não de alguém amigável. Eu não tinha para onde ir, peguei o telefone da mesa e liguei para o 190. Não sabia o que eles queriam ou por que estavam ali, mas não ia arriscar tudo para descobrir. Depois de provavelmente 3 minutos batendo na porta, ouvi-os se afastando.
Ainda esperei pela chegada da polícia antes de abrir a porta. No dia seguinte, meu gerente conseguiu recuperar as imagens de segurança do circuito fechado de televisão do prédio. O que vi foi aterrorizante. Apenas alguns minutos depois de eu entrar no prédio, o homem que tinha visto no cemitério anteriormente se aproximou da porta. Ele ficou lá em silêncio por quase 15 minutos antes de bater na porta. Ele também estava segurando algo na mão, mas as imagens não eram detalhadas o suficiente para identificar o objeto. Provavelmente era um pequeno cano ou bastão de algum tipo. O homem nunca foi identificado, mas eu continuei trabalhando no mesmo emprego no cemitério e nunca mais o vi desde então. Trabalhava no turno da noite em um posto de gasolina há quase um ano nesta época. Não é o melhor emprego, mas paga as minhas contas baratas. As horas são longas e o trabalho é repetitivo. Muitas vezes pensei em desistir e encontrar trabalho em outro lugar, e este incidente foi o meu limite. Era uma noite típica no posto de gasolina. Acabei de terminar de limpar as bombas e repor as prateleiras quando vi os faróis de um carro entrando no estacionamento. Era um carro velho e desgastado com vidros escurecidos. Conforme o carro parou na bomba, pude ver que havia apenas uma pessoa dentro. Ele saiu e começou a se dirigir à porta. Era um homem, provavelmente na casa dos 30 anos. Ele tinha cabelos escuros, vestia uma jaqueta de couro preta e parecia que não dormia há dias. Cumprimentei-o com um sorriso e perguntei se ele precisava de ajuda. Ele não disse nada, apenas jogou uma nota de 20 no balcão e voltou para abastecer o tanque. Foi um pouco rude, mas isso é normal quando se trabalha em um posto de gasolina, especialmente tarde da noite, quando ninguém quer conversar. Fiquei observando pela janela enquanto ele enchia o tanque, mas alguns minutos se passaram e ele ainda estava lá com a bomba no carro. Sabia que ele tinha colocado apenas 20 mangos, então ele já deveria ter terminado há um tempo. Esperei mais alguns minutos e então abri a porta, começando a dizer algo, perguntando se ele precisava de ajuda, mas ele simplesmente voltou para o carro e foi embora. Ignorei e voltei para dentro. Na loja, à medida que a noite avançava, comecei a sentir que algo estava errado. Não sei como descrever esse sentimento de outra forma. Ninguém mais estava chegando para abastecer e estava muito silencioso lá fora. Então, ouvi um barulho vindo de trás da loja. Parecia algo caindo de uma prateleira. Peguei uma lanterna e fiz meu caminho lentamente para o fundo da loja. Ao dobrar a esquina, havia um homem lá, vasculhando nosso estoque. Era alto e magro, parecia que não tomava banho há semanas. Fiquei paralisado de medo, sem saber o que fazer. O homem virou e me viu. Por um momento, apenas nos encaramos, então ele começou a caminhar na minha direção, os olhos fixos nos meus. Eu recuei lentamente, levantando as mãos como se não quisesse causar nenhum mal, mas ele continuou se aproximando. Eu conseguia sentir o cheiro de álcool em sua respiração, e eu sabia que ele era perigoso. O dinheiro, onde está? E ele disse, com dificuldade para falar, enquanto sacava uma faca de mola com uma das mãos. Ele estava claramente embriagado, e eu estava realmente assustado. Apontei para o caixa e ele me empurrou de volta para o balcão. Enquanto eu abria o caixa, o homem vagou pela loja, dirigindo-se à seção de bebidas alcoólicas. Ele escondeu algumas garrafas caras em sua mochila e depois voltou para o caixa. Coloquei todas as notas que tínhamos no balcão, mal chegando a R$100. O homem olhou para o dinheiro e depois para mim. O que é isso? Eu preciso de mais, cara, ele disse, com a fala enrolada, claramente insatisfeito, mas não havia mais dinheiro para dar. Ele abriu sua lâmina e a agitou no ar, gritando comigo. Eu tinha certeza de que ele iria pular o balcão e me atacar, mas então, de repente, ele pegou o dinheiro e saiu correndo pela porta. Meu coração estava acelerado enquanto eu olhava pela janela e via o mesmo carro velho e danificado de antes. O homem entrou e eles partiram. A polícia chegou alguns minutos depois, respondendo ao botão de emergência que eu pressionei enquanto o homem estava olhando as bebidas. Mas eles não foram muito prestativos de imediato. Felizmente, as câmeras do lado de fora do prédio conseguiram registrar a placa do carro, e 4 dias depois,
fui informado de que ambos os homens foram capturados. Aparentemente, eles eram sem teto e tinham roubado o carro. Em seguida, embarcaram em uma onda de crimes, roubando o maior número de lojas que podiam, na maioria das vezes, álcool e dinheiro. Sinto-me bastante sortudo por ter saído ileso, pois o comportamento deles errático levou um trabalhador ao hospital após um encontro com eles. No entanto, algumas semanas depois, pedi demissão do meu emprego e me mudei para trabalhar em outro lugar durante o turno da manhã. Sou recepcionista em um hotel local, e a maioria dos meus turnos é durante a noite. Sou responsável pelo balcão da recepção, e minhas principais responsabilidades incluem fazer o check-in dos hóspedes, atender ligações telefônicas e monitorar as câmeras de segurança. Geralmente, é um trabalho bastante tranquilo, já que nosso hotel não é dos maiores ou mais movimentados. Nesta noite, o hotel estava praticamente vazio, com apenas alguns hóspedes conosco. Eu estava sentado na recepção mexendo no celular quando vi um homem se aproximando das portas do lado de fora. Levantei-me e o cumprimentei quando ele entrou. Ele olhou para mim com olhos vermelhos e disse: "Preciso de um quarto para a noite." Estava claramente sob efeito de alguma substância, mas, independentemente disso, fiz o check-in e entreguei a chave do quarto. Era padrão permitir reservas de última hora quando o hotel estava com menos de 75% de ocupação. Ele se dirigiu aos elevadores, e eu me sentei novamente e peguei meu celular. Algumas horas depois, estava sentado na recepção quando ouvi um barulho vindo do corredor. Era um som de pancada, como se alguém estivesse tentando forçar uma porta. Levantei-me e fui até o final do corredor. O homem que tinha feito o cheque algumas horas atrás estava lá, tentando abrir uma das nossas portas de manutenção. "Pode ajudar a encontrar alguma coisa?" perguntei. Ele olhou para mim com aqueles olhos arrepiantes. Perguntei novamente, mas ele apenas ficou me encarando. Eu não sabia ao certo o que pensar. Talvez ele estivesse muito drogado e procurando a máquina de venda ou algo assim, eu não sabia. Não queria irritar o homem, então voltei para minha mesa e esqueci o assunto. Passou um bom tempo sem atividade, sem sons vindos dos quartos, ninguém entrando no prédio ou andando pelos corredores. Era por volta das 3 da manhã, e dei uma pequena volta pelo andar de baixo apenas para me manter acordado e ocupado. Quando cheguei ao corredor perto da recepção, ouvi um barulho alto e repentino vindo de um dos quartos. Parei e escutei por um momento, depois subi as escadas para o segundo andar, de onde parecia ter vindo o som. Estava muito silencioso agora, o que me deixou um pouco nervoso. Caminhei pelo corredor, ouvindo apenas o silêncio, mas quando cheguei ao final, uma das portas dos quartos estava aberta. Escutei novamente por um segundo antes de bater levemente na porta. Ninguém respondeu. Olhei com cautela para dentro, inseguro sobre o que esperar. Parecia vazio. Não me sentia confortável entrando completamente no quarto, mas tinha certeza de que não havia ninguém lá dentro. Fechei a porta e olhei o número do quarto, 112. Era o quarto que eu havia dado ao homem. No entanto, nunca o vi sair do prédio. Rapidamente, retornei à recepção. Olhei para todas as câmeras de segurança que tínhamos no saguão e do lado de fora do prédio, mas o homem não apareceu. Pulei quando o telefone do hotel tocou. Era de um dos quartos. Peguei o telefone e disse: "Olá, como posso ajudar você?" Havia uma mulher do outro lado da linha me contando sobre um homem batendo em sua porta no meio da noite. Eu pedi desculpas e assegurei a ela que cuidaria disso. Desliguei o telefone e respirei fundo. Estava ficando realmente nervoso agora. Contornei a mesa, mas o telefone começou a tocar novamente. Era alguém de outro quarto, desta vez dizendo que tinha tido a mesma experiência que a outra mulher, alguém batendo em sua porta no meio da noite. Liguei imediatamente para a polícia. Fiquei perto das portas da frente até que eles chegassem, apenas por precaução, caso eu precisasse de uma saída rápida. Felizmente, eles chegaram antes que algo acontecesse, mas não encontraram o homem. Em vez disso, encontraram uma janela quebrada em seu quarto, de onde ele provavelmente pulou. No entanto, era no segundo andar,
Então não tenho certeza de como ele conseguiu escapar sem ferimentos graves. Mais tarde, enquanto a polícia ainda estava investigando, eles receberam um relatório de que o carro que ele usou para pagar pelo quarto havia sido roubado. Não está claro qual era a intenção do homem ou por que ele estava batendo nas portas das pessoas. Sou grato por ninguém ter aberto suas portas, porque esse caso poderia ter sido muito pior se tivessem feito isso. Muitas das minhas noites livres são gastas fazendo entregas para o iFood. Essa é a minha maneira de ganhar dinheiro extra sem precisar me comprometer com um segundo emprego mais rígido. Comecei a dirigir por volta das 21 horas nesta noite e gradualmente aceitei alguns pedidos até as 23 horas, quando as coisas desaceleraram um pouco. Durante esse tempo, simplesmente dirigi ao redor do centro comercial que tinha a maioria dos restaurantes de fast food dos quais as pessoas frequentemente faziam pedidos. Eventualmente, mais um pedido surgiu. Era um pedido comum a ser entregue a cerca de 4 milhas de distância. Depois de pegar a comida, iniciei as direções para o endereço e ficou quase imediatamente claro que não era uma casa. Ampliei o mapa, que mostrava apenas ruas e edifícios, e o endereço que apontei estava ao longo de uma rua sem edifícios. Parecia mais um terreno vazio, mas o mapa do iFood nunca foi muito preciso. Então, eu simplesmente comecei a dirigir e decidi pelo menos verificar e talvez ligar para o cliente se houvesse algum problema. Dirigi por cerca de 20 minutos até chegar à rua em questão. Esta rua estava muito vazia, sem casas ou cruzamentos, e nenhum carro dirigindo nela. Quando cheguei ao final, ela se transformou em uma estrada de cascalho, e havia um pequeno letreiro de madeira ao lado, muito desgastado para ser legível. Estacionei no cascalho e liguei os faróis altos. Imediatamente, pude ver algo ao longe na estrada. Conduzi até mais perto, e no momento em que me aproximei, meu telefone apitou para me avisar que eu havia chegado. Na luz dos meus faróis, vi uma pequena casa móvel ou algum tipo de trailer, com números pintados de forma precária na porta. Olhei para o meu telefone em 2760. Era o endereço. Saí segurando a comida na mão enquanto caminhava até o trailer. Conforme me aproximava, era um pouco perturbador olhar para ele. Estava coberto de vegetação e parecia velho, o que era estranho considerando que era uma casa móvel destinada a se mover. Bati na porta e esperei. Este era um pedido raro em dinheiro, o que fazia mais sentido quando vi o lugar, mas definitivamente não me fazia sentir bem ficar ali. Enquanto olhava ao redor, uma sensação estranha se apossou de mim. Este lugar estava cercado pela floresta, sem luzes em lugar algum. Além da casa móvel, era completa escuridão. Ouvi algo vindo de dentro e me preparei para que eles abrissem a porta, mas então uma voz à minha direita me assustou. Olhei para o lado e vi um homem sorrindo para mim, parado no canto da casa móvel. Ele perguntou se eu tinha o pedido dele, e eu assenti, pedindo desculpas e levando a comida até ele. Entreguei e informei o total. O homem colocou a mão no bolso, tirou uma nota de R$ 5 e sorriu novamente, dizendo que só precisava pegar o restante. Ele virou as costas e caminhou de volta ao redor da casa móvel, enquanto eu permanecia onde estava. Toda essa interação, quando escrita, não parece tão estranha quanto foi pessoalmente, mas posso dizer que havia algo muito errado com esse cara. Era apenas algo na maneira como ele agia e falava, tudo isso me deu calafrios. Esperei por 1 minuto ou mais, ficando cada vez mais nervoso e olhando ao redor do canto para ver onde ele tinha ido. Ao longe, vi uma figura parada perto do que parecia o contorno escuro de um galpão. Eles não estavam caminhando, apenas parados lá. À medida que o medo crescia dentro de mim, minha cabeça se virou ouvindo a porta da casa móvel se abrindo. Outro homem olhou para fora para mim, e assim que comecei a cumprimentá-lo, ele bateu a porta abruptamente. Meu coração agora estava acelerando intensamente. Olhei de volta para o homem que estava perto do galpão, e ele estava voltando na direção da casa móvel, segurando algo nas mãos. Naquele momento, não consegui identificar exatamente o que era, mas parecia ser um bastão longo ou um rifle. Corri de volta para o carro, entrei e liguei com as mãos trêmulas enquanto colocava a marcha ré. O homem contornou a casa móvel e ficou calmo na escuridão enquanto eu partia. Não sei o que aconteceu lá,
mas não estava exatamente ansioso para descobrir. Fui direto para casa depois e fiquei em dúvida se deveria ligar para o 190, mas estava confuso sobre o que estava acontecendo. No final, tomei a decisão lamentável de não avisar a polícia. O que aconteceu naquela noite permanecerá apenas como o estranho encontro que foi, sem respostas sobre sua verdadeira natureza. Trabalho em um restaurante drive 24 horas, e isso aconteceu apenas algumas semanas atrás. Sou gerente da equipe, mas, na maioria das vezes, faço as mesmas coisas que todos os outros, que é cozinhar e receber pedidos. Durante a noite, sempre temos pelo menos 2 pessoas, sendo um gerente ou outro geralmente um cozinheiro. Nessa noite, o cozinheiro tinha ligado doente, e quando liguei para os outros para ver se eles podiam cobrir o turno, nenhum deles pôde. Então, por volta das meia-noite, eu era o único funcionário lá. Normalmente, o restaurante não fica movimentado durante a noite, e mais funcionários chegam às 4 horas, então não era um turno completo sozinho, mas ainda significava que por 4 horas eu teria que fazer tudo sozinho. Deixei meu fone de ouvido ligado no caso de alguém aparecer no drive e comecei a trabalhar nas tarefas que tinha para a noite. Comecei raspando e limpando as superfícies do fogão, mas alguns minutos depois fui interrompido por um barulho de batidas na frente do restaurante. Desci e olhei por cima do balcão, vendo um homem em pé na porta da frente batendo nela. Em seguida, ele pressionou o rosto contra o vidro e olhou para dentro, escaneando a sala inteira antes de seus olhos se fixarem em mim. Caminhei até a porta enquanto ele me encarava, e quando me aproximei, ele deu um passo para trás e ficou esperando, como se achasse que eu abriria. Gritei através do vidro que nossa área de jantar estava fechada e que ele precisava usar o drive se quisesse fazer um pedido. Ele parecia confuso, então gritei novamente que as portas estavam trancadas e ele tinha que usar o drive. Ele não deu nenhuma resposta naquela vez, não me dando nenhuma ideia se ele tinha entendido ou não, então apenas virei as costas e voltei para a cozinha. Pensei que ele teria que entender em algum momento que as portas não se abririam. Continuei trabalhando nos fogões, gastando pelo menos 15 a 20 minutos neles. Durante esse tempo, fui uma vez verificar a frente para ver se o homem tinha ido embora e, pelo que pude ver, ele tinha ido embora. O estacionamento inteiro estava vazio, e o homem não estava mais na porta. No entanto, foi alguns minutos depois de terminar com os fogões que recebi um alerta pelo meu fone de ouvido de que alguém estava no drive. Liguei o microfone e pedi o pedido deles. Fiz o pedido enquanto caminhava até a janela, mas ninguém disse nada. Quando cheguei à janela, imediatamente vi na câmera que não havia um carro lá fora. Olhei ao redor da tela e não vi nenhum movimento também, então ignorei e comecei a caminhar de volta. Mas, quando cheguei à sala dos fundos, parei abruptamente quando pensei que ouvi algo. Fiquei parado e escutei enquanto passos lentamente caminhavam acima de mim no telhado do prédio. Eram passos cuidadosos, não faziam muito barulho além do rangido do telhado, mas eu não tinha dúvida de que havia alguém lá em cima. Sigo o som dos passos com o olhar, movendo-me pelo teto até ver a escada que levava à escotilha de manutenção. Foi quando percebi o que eles estavam fazendo. Corri até a escada e comecei a procurar algum tipo de trava para impedir que a escotilha se abrisse, mas nunca a havia usado antes, então não fazia ideia de como funcionava ou se ela realmente trancava. Então, houve um rangido alto vindo do teto diretamente acima de mim, e algumas batidas vieram de fora da escotilha. Passou um momento e a escotilha se abriu ligeiramente, e através da pequena abertura, tudo o que vi foram um par de olhos olhando de volta para mim. Corri para a frente do prédio, ouvindo batidas altas de onde a escotilha estava, enquanto rapidamente destrancava a porta e corria para o meu carro. Liguei para a polícia enquanto estava dentro do carro, olhando freneticamente pelas janelas do restaurante. Enquanto estava no telefone, vi uma sombra se movendo perto do balcão da frente. Então, um homem apareceu, em pé no fundo do restaurante, mas olhando na minha direção. Depois de um momento, ele se virou e desapareceu atrás da cozinha, deixando-me em pânico até a chegada da polícia. Eles fizeram buscas dentro e fora do local, até mesmo no telhado, mas o homem já tinha fugido. Nada no lugar estava faltando, nenhum equipamento ou dinheiro foi levado, ele simplesmente invadiu e foi embora.
Tentei não pensar muito sobre isso, mas é difícil não concluir que ele estava atrás de mim. Como disse, isso aconteceu recentemente, então não há muitas atualizações sobre o caso, mesmo com o rosto dele nas câmeras. Ainda não há uma identidade confirmada. O proprietário do prédio adicionou um cadeado ao interior da escotilha, o que deveria ter sido feito antes, mas acho que foi apenas um inconveniente. Ainda me preocupo com as intenções do homem e se ele poderia estar me observando para ficar sozinho novamente, esperando para fazer o que tentou antes. Nos últimos 5 anos, tenho trabalhado em diferentes empregos temporários em todo o país. Eu moro em uma van, então me mudo muito, mas alguns meses por ano preciso ficar em uma área por um período prolongado para juntar algum dinheiro antes de seguir em frente. Nesse momento, eu estava ficando na parte central do Brasil e tinha arrumado um emprego em um posto de gasolina. Estava localizado em uma estrada que era usada principalmente pelos moradores locais para entrar e sair do estado sem ter que lidar com o tráfego da rodovia. Não havia mais nada nesta rota, apenas uma estrada com um posto de gasolina solitário para os motoristas ocasionalmente abastecerem. Foi por isso que o local era perfeito para mim, já que a localização não importava. Como vivia em uma van, eu podia facilmente ficar lá por um período prolongado e trabalhar. De qualquer forma, eu estava lá por um pouco mais de um mês, e até este ponto, estava trabalhando em turnos aleatórios. Neste dia, eu estava trabalhando das 22 às 6 horas. Não era realmente uma noite especial de forma alguma, ou não havia clientes, exceto por alguns parando nas bombas, e não havia muito o que fazer em relação ao estoque ou algo assim. Eu estava principalmente parado mexendo no meu celular ou andando pela loja para organizar as prateleiras. Então, há uma hora, um cliente chegou ao posto e estacionou em uma das poucas vagas em frente à porta. Sabendo que ele devia estar vindo para dentro, voltei para o balcão. Um homem saiu do carro e entrou na loja, olhou para mim e sorriu, depois fez um aceno com a cabeça enquanto virava para um dos corredores. Ele começou a assobiar enquanto olhava algumas coisas, pegando as e as colocando de volta nas prateleiras, depois continuava pelo corredor e repetia isso. Eu não tinha certeza se ele estava apenas fazendo uma pausa na viagem ou se realmente precisava de algo, mas os itens que ele pegava e olhava eram todos, ele parecia diferente e na verdade não parecia interessado em comprá-los. Então, ele parou abruptamente de assobiar, caminhou até a porta e saiu. Não achei que ele tivesse roubado algo, mas foi estranho. Ele entrou no carro e começou a mexer na parte de trás antes de sair novamente do carro e voltar para a loja. Depois de ver isso, eu não estava me sentindo muito confortável. Parecia exatamente como eu imaginava que um assalto armado começaria, mas a agressão que eu esperava quando ele voltasse não aconteceu. Ele se aproximou do balcão e perguntou como estava indo minha noite, iniciando uma rápida troca de conversa trivial. Haja normalmente, pensei, apenas no caso de estar pensando demais em tudo isso. Mas então ele perguntou se eu poderia ajudá-lo com o carro. Ele disse que seus pneus precisavam de ar e que não viu nenhuma bomba do lado de fora. Essa estação não tinha bombas de ar de autosserviço, mas tínhamos um compressor de ar portátil para situações de emergência. Eu o peguei e o segui até o carro dele. Ele apontou para o pneu que precisava e eu me abaixei, inserindo a mangueira do compressor. Levei menos de 10 segundos para ajustar a pressão para o nível correto. Olhei para o homem e o vi olhando para mim sem expressão. Então, retirei tudo e me levantei. Eu estava começando a voltar para a loja quando ele me parou, correndo na frente da porta. Sua mão direita estava profundamente enfiada no bolso do casaco, enquanto ele me encarava com o rosto frio. Eu disse a ele para se mover, mas é claro que ele permaneceu na frente da porta, embora eu pudesse ver em seus olhos que ele estava se preparando para fazer algo. Dei um passo para trás, tentando dizer o que podia para acalmar a intensidade da situação, mas assim que pensei que ele iria explodir, ele subitamente correu ao meu redor e entrou no carro, saindo de forma agressiva e acelerando para longe. Aproveitei esse momento para entrar e chamar o 190, e surpreendentemente eles chegaram aqui apenas minutos depois. Eles já estavam na perseguição, procurando o exato carro que o homem estava dirigindo.
O policial afirmou que o homem estava fugindo de um crime recentemente cometido perto da fronteira. Não me deram detalhes, mas pela maneira como disseram, me fez pensar que não era apenas um pequeno roubo. Depois do meu depoimento rápido, eles voltaram para a estrada e, depois disso, nunca recebi uma atualização. Tentei procurar crimes recentes e tudo mais, mas não consegui encontrar nada útil. Não sei o que ele estava planejando fazer ou por que realmente parou no posto, mas minha melhor suposição poderia ter sido roubar minha van e ocultar seus rastros, ou pelo menos atrasá-los. No entanto, dependendo do crime que ele acabará de cometer, acho que minha vida poderia facilmente ter estado em risco, e por que ele optou por não fazer nada comigo é desconhecido. Eu estava trabalhando no turno da noite na minha loja local de produtos diversos, quando costumava funcionar 24 horas por dia. Normalmente, havia menos de 10 clientes ao longo do meu turno, mas eu não podia ficar parado sem fazer nada, embora me pedissem para trabalhar no estoque quando eu não estava ajudando um cliente. A loja era grande, então muitas vezes havia apenas uma outra pessoa no prédio, fosse alguém arrumando o estoque ou fazendo a limpeza. Nessa noite, eu era o único trabalhando. Estava organizando o estoque no corredor dos cereais quando ouvi algo cair do outro lado da prateleira, no corredor ao lado. Sempre ouvi a porta da loja deslizando aberta, era o barulho mais alto possível, então fiquei um pouco surpreso. Poderia ter sido um cliente na loja. Claro, ainda não era estranho. Pelo menos, até olhar para o meu lado esquerdo e ver um homem parado à beira do corredor, olhando fixamente para mim. Você precisa de algo, senhor? Perguntei a ele. Não, mas você poderia me indicar onde estão os ovos? Ele disse. Ele não parecia normal, sua aparência era estranha. Não exatamente feio, mas incomum. Seu lábio superior parecia um pouco fora de lugar, quase como um personagem dos Simpsons. Fiquei um pouco desconfortável por ter que passar as compras dele no caixa. Terminei rapidamente de organizar os cereais. Quando terminei, comecei a levar o carrinho para a sala dos fundos. Fui interrompido no meio do caminho quando o mesmo homem cortou meu caminho pela seção do meio do corredor. Quero observar que esse homem tinha provavelmente uns 30 e poucos anos, e na época eu tinha apenas 22, embora aparentasse ser mais jovem. O homem me parou e começou a tentar puxar papo de forma estranha. Ele começou perguntando meu nome, quantos anos eu tinha, onde eu estudava e por que estava fazendo o turno da noite. As perguntas dele começaram a ficar mais estranhas quando ele me perguntou se eu frequentava festas com frequência e se eu tinha namorada. Eu disse que não, e ele me perguntou se eu já tinha tido um namorado, enquanto colocava a mão no meu ombro. Imediatamente comecei a me afastar com o carrinho, mas ele continuou me seguindo. Eu disse a ele que não estava interessado no que ele estava pensando. Acelerei cada vez mais até finalmente chegar àquela sala de armazenamento. Ele não me seguiu. Não deveria ficar lá por períodos prolongados para evitar furtos de clientes. Decidi que seria melhor esperar por ele perto do caixa para que ele registrasse suas compras e fosse embora, mas esperei lá por pelo menos 20 minutos. Ele nunca apareceu. Decidi que ele tinha ido embora e, mesmo que ele tenha roubado os ovos e algo mais, não havia nada que eu pudesse fazer agora. Eu precisava ir ao banheiro, então fiz uma corrida rápida para o fundo da loja e entrei no banheiro dos funcionários. Momentos depois de sentar no vaso sanitário, meu coração afundou no estômago quando ouvi a porta do banheiro se abrir. Reprimi a vontade de dizer algo, como você não pode estar aqui, mas não queria revelar minha posição. Levantei a perna para que não fosse visível por baixo da porta da cabine e o que aconteceu a seguir foi simplesmente horrível. Fiquei ali por muito tempo olhando para o chão, sem mexer um músculo. Quando finalmente olhei para cima, pude ver um olho espiando pela fresta da porta da cabine. Gritei, sabia que estava encurralado, sabia que tinha uma chance de agir. Peguei o cortador de caixa no meu bolso e comecei a deslizá-lo pela fresta da porta, obrigando-o a afastar o olho. Aproveitei essa chance para abrir a porta da cabine na cara dele e sair correndo do banheiro e até sair da loja. Liguei para meu chefe pelo menos 5 vezes antes que ele finalmente atendesse e expliquei tudo. Ele me disse para chamar a polícia, e foi o que fiz. Claro, o homem já não estava na loja quando a polícia chegou.
Só fiz o turno da noite mais 2 vezes depois disso e, felizmente, não vi o homem novamente. Costumava trabalhar no turno da noite em um posto de gasolina às margens de uma rodovia no interior, das meia-noite às 6 da manhã. A estrada estava bastante tranquila, talvez uma ou duas pessoas entrassem durante toda a noite para fazer saques. Era um trabalho muito entediante e deprimente, especialmente durante o turno da madrugada, mas eu tinha acabado de terminar a faculdade e precisava pagar meus empréstimos. A única razão pela qual continuei neste emprego era porque meu chefe me dava um extra de R$ 10 por hora para fazer o turno da noite. Numa noite fria de dezembro, eu estava fazendo minha rotina usual, lendo o jornal, jogando no meu celular e o que mais fosse, quando percebi os faróis de um carro entrando no estacionamento vindo da rodovia. Era uma caminhonete vermelha. Alguém saiu e fechou a porta. Voltei a ler o jornal quando notei que ele estava parado perto da bomba de gasolina. Supus que ele não pagaria em dinheiro. Olhei novamente alguns momentos depois e vi que ele ainda estava na mesma posição, encarando a bomba de gasolina. Quase senti uma obrigação de sair e ajudá-lo, ele estava obviamente confuso. Senti um calafrio percorrer minha espinha ao ver o homem, com mais de 1,80 m de altura, virar lentamente a cabeça na minha direção. Eu não conseguia distinguir nenhum traço de seu rosto, mas eu sabia que ele estava me encarando. Tentei fingir que não tinha notado, voltando a ler o jornal. Claro, eu não estava realmente lendo, agora estava um pouco abalado pelo cara lá fora. Só queria que ele pagasse com cartão e fosse embora. Olhei novamente e dei um grito abafado, pois o homem agora estava bem mais perto da porta da frente do prédio. Não teria sido tão perturbador se não fosse pelo fato de que ele não estava se movendo. Ele estava simplesmente parado, como antes, olhando na minha direção. Caminhei até a porta para olhar mais de perto, tudo o que consegui ver em seu rosto era um vazio. Tranquei a porta e virei o letreiro de aberto ou para o fechado. Pensei cuidadosamente sobre o que poderia me meter em problemas. Não estava disposto a correr riscos, porque, sinceramente, estava morrendo de medo. Voltei atrás do balcão e me sentei em um dos recipientes no chão, só para não poder ver mais o homem do lado de fora. Fiquei nessa posição por uns bons 5 minutos, mandando mensagem para todos os amigos que tinha para ver quem estava acordado. Estava desesperado para contar a alguém sobre isso. Quando finalmente me levantei para verificar se ele tinha ido embora, soltei um grito alto, pois o homem agora estava bem na frente da porta. Peguei o telefone no balcão e liguei para a polícia. O atendente estava relutante em enviar alguém por causa da forma como descrevia a situação, mas eu os convenci. Me escondi atrás do balcão, encolhido como uma criança. Comecei a ouvir batidas fortes na porta, não eram batidas inocentes para chamar a minha atenção. Eram pancadas e batidas tentando arrombar a porta e eventualmente pararam. Ouvi o som do carro, começou do lado de fora e depois partiu. Olhei para fora e ele tinha ido embora. Um policial de patrulha, junto com um policial estadual, entrou no estacionamento. Informei sobre a caminhonete vermelha e disse para eles a direção em que achei que ele tinha ido. Não pude descrever seu rosto, pois tudo o que vi foi escuridão. Claro, a polícia não pôde fazer muito, já que o homem não fez realmente nada. Deixei aquele emprego alguns meses depois para um emprego na cidade. Há 2 anos, fui chamada para fazer o turno da noite das 22 às 4 horas em uma loja, já que alguém faltou. A loja estava localizada em uma estrada movimentada, em uma área bastante tranquila e rural. Durante o turno da noite, você poderia esperar de 10 a 20 pessoas entrarem para comprar uma cerveja ou algo mais. Nessa noite em particular, tinha esse cara por volta dos 20 anos que entrou. Ele começou a fazer barulhos estranhos, como gritos altos. Supus que ele tinha algum tipo de deficiência mental. Na verdade, meu irmão tem uma deficiência mental, então senti imediatamente empatia pelo cara. Ele foi até o balcão sem nenhum item, com a cabeça virada para mim, mas os olhos olhavam para o teto. Fiquei desconfortável. Honestamente, não sabia como lidar com isso. Tentei falar com ele, mas ele só respondia com barulhos altos.
Continuei olhando se ele estava com alguém lá fora, mas ele estava sozinho. Não havia carros no estacionamento, então supus que ele tinha vindo a pé. Ele ficou lá por tanto tempo olhando para o teto e fazendo barulhos que tentei fazê-lo sair, entregando a ele um saco de salgadinhos e dizendo que ele poderia ir embora. Tentei encontrar algum número para ligar para alguém que pudesse ajudá-lo. Então, do nada, ele finalmente se virou e saiu da loja. Me senti horrível pelo homem, mas ao mesmo tempo um pouco arrepiada. Cerca de 1 hora depois, o telefone no balcão tocou. Atendi e ouvi os mesmos sons de gritos, era o homem de antes. Fiquei surpresa, não sabia o que pensar, exceto que isso tinha que ser algum tipo de brincadeira. Desliguei e agora estava ficando paranoica com o ambiente, checando constantemente o exterior através das janelas. Continuei trabalhando até que a pessoa que entraria depois de mim finalmente chegou, permitindo que eu fosse para casa. Já não era mais meu problema. Cheguei em casa e joguei minhas coisas na mesa, pronta para dormir, mas meu telefone tocou apenas 1 minuto depois de entrar pela porta. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Por que alguém ligaria às 4 da manhã? Só conseguia imaginar que eram mais notícias. Me preparei e atendi o telefone. Era ele novamente, o homem. Senti um mal-estar enquanto ouvia os ruídos altos que ele fazia. Lutei para desligar o telefone o mais rápido possível. A noite toda, senti como se estivesse sendo observada, mesmo com todas as persianas fechadas. Jurava ter ouvido ruídos estranhos vindo de todos os cantos da casa. Recusei-me a dormir até o amanhecer. Semanas se passaram e eu tinha esquecido do incidente, até que um dia, ao entrar no porão depois de um tempo, descobri que papéis estavam espalhados pelo chão. Quando fui até o armário do porão, encontrei escritas nas paredes. Eleven estava escrito a caneta na parede, juntamente com o endereço do Eleven onde eu trabalhava e o endereço da minha casa. A parte mais perturbadora foi que também encontrei vários utensílios de cozinha, incluindo uma faca grande, no armário. O que começou como uma brincadeira aparentemente inocente se transformou em algo muito mais aterrorizante. Ele tinha estado morando lá embaixo, Deus sabe por quanto tempo, e sou apenas grata por ele ter mudado de ideia por algum motivo e ter saído, pois não vi nem ouvi falar dele desde então. Tudo o que posso dizer é que esse homem é perigosamente doente. Trabalhei na unidade canina por 9 anos e fiz minha parte de turnos da madrugada. Com certeza encontrei coisas estranhas durante a noite, mas nunca vou esquecer essa noite em que trabalhei com a minha cadela Pandora, uma pastora alemã de 2 anos na época. Ainda era meio novo no trabalho, assim como ela. Eu estava dirigindo por uma estrada cercada por plantações quando avistei uma van branca suspeita estacionada no meio das plantações, com as portas abertas. Acendi os faróis para tentar chamar a atenção de quem estava lá. Ninguém saiu, então estacionei e examinei rapidamente o local. Ninguém estava à vista, então levei Pandora comigo. Segui a pista do motorista da van com a ajuda da Pandora. Ela ficou agitada quando chegamos à traseira da van, puxando com tanta força que quase quebrou a coleira. Abri o porta-malas da van e um cheiro terrível me atingiu no rosto. Quase desmaiei devido à mistura do odor horrível e ao choque do que vi no porta-malas. Contei 7 sacos mortuários, cada um com um par de pés para fora na parte inferior. Solicitei reforços imediatos pelo rádio. Ouvi o som de um galho se quebrando nas proximidades e a Pandora ficou louca. Perdi o controle da coleira e ela saiu correndo para dentro das plantações. Puxei minha arma e segui o som dos latidos dela, enquanto cada arbusto me atingia no rosto. Sentia como se algo fosse me agarrar a qualquer momento. Parei quando não pude mais ouvir os latidos da Pandora, mas o som dos movimentos continuou. Percebi que ouvia movimentos em todas as direções. Nunca tinha sentido tanto medo na minha vida. Fiquei parado enquanto o movimento ao meu redor parava, e então, do nada, senti 2 braços envolverem meu pescoço. Não conseguia respirar, não conseguia lutar. Eu ia morrer. E então, ouvi o som do latido da Pandora, seguido pelo grito do homem que me sufocava. A Pandora mordeu a perna dele.
A próxima coisa que fiz é algo que ainda questiono se foi apropriado até hoje. Virei-me e puxei o gatilho, matando o homem. Peguei a Pandora pela coleira e corri de volta para o carro. Pude perceber que pessoas estavam nos seguindo de trás. Consegui chegar ao carro em segurança e dirigi 1/4 de milha pela estrada. Não parei para ver para onde eles foram. Não enfrentei a situação. Fugi como um covarde. Eu me preocupava muito mais com nossas vidas do que com meu trabalho, e ainda digo isso hoje, mas ainda me dói saber o quanto fui covarde. O reforço chegou pouco depois, mas a van tinha desaparecido. Nem consegui pegar o número da placa no vídeo do painel ou anotá-lo. Isso foi dentro dos meus primeiros meses na força, mas me fez sentir terrível durante meses. Alguém que jurou proteger deixou uma van cheia de assassinos escapar. Consegui um emprego na minha juventude como trabalhador de armazenamento em um depósito local. Ele estava localizado ao lado de uma rodovia, no final da cidade, próximo a quase nada. Sempre fazíamos piadas sobre a localização e por que os proprietários da empresa escolheram construir um enorme depósito em uma área tão remota e vazia da cidade, longe de tudo. Provavelmente era apenas um terreno barato com fácil acesso a partir da rodovia, mas ainda parecia estranho entrar em um estacionamento grande e vazio no meio do nada todas as noites. Sempre trabalhei durante a noite com um dos meus colegas de trabalho, a quem vou manter anônimo e chamar de Carlos. Nosso trabalho era desmontar e organizar os carregamentos do dia e movê-los para seus respectivos lugares no depósito para serem armazenados. Depois de fazer isso por algumas semanas, tornou-se um trabalho muito repetitivo e fácil, que eu fazia meio adormecido na maioria das noites. Carlos e eu éramos os únicos 2 trabalhadores da noite, então alguns dias trabalhávamos sozinhos. Isso aconteceu durante a semana de férias de Carlos, então eu estava sozinho no depósito das 23 horas às 5 horas todas as noites. Era uma quarta-feira à noite e imediatamente algo estranho aconteceu quando cheguei. Um carro estava estacionado no canto distante deste imenso estacionamento vazio. Suas luzes estavam apagadas e ninguém parecia estar por perto, mas estar tão longe aqui em propriedade privada era muito suspeito. Estacionei ao lado da porta de entrada, entrei e liguei para a polícia para vir dar uma olhada. Eu pensei que provavelmente eram apenas alguns adolescentes ou um carro quebrado vindo da rodovia, mas estava em propriedade privada e o fato de estar estacionado no canto distante me deu uma sensação estranha. 20 minutos depois, os policiais chegaram à porta da frente e me disseram que o carro estava vazio, sem sinais de ninguém por perto. Eles tinham quase certeza de que estava quebrado também, então chamamos um guincho para vir e levá-lo embora e então voltei ao trabalho. Movimentei vários carregamentos, o que provavelmente me levou cerca de 1 hora, antes de ser interrompido por um estrondo alto na frente do prédio. Eu rapidamente desci e acendi as luzes da frente, depois fui até a porta. Um homem estava parado atrás do vidro, olhando para mim com o punho na porta e parecia extremamente cansado e exausto. Fui mais perto e conversei através do vidro. Você está bem? O que está fazendo aqui? Este é um terreno privado. O homem me encarou com um olhar de desprezo. Onde está meu carro? Ele gritou batendo na porta. Tentei explicar, mas ele continuava me interrompendo e ficando mais agressivo, gritando para que o deixasse entrar no prédio. Ameacei chamar a polícia, finalmente conseguindo fazê-lo se calar. Ele recuou e me lançou um olhar de loucura antes de se afastar. Enquanto eu voltava ao trabalho, não conseguia parar de pensar onde aquele homem poderia ter estado todo esse tempo. Pensei que talvez ele tivesse ido a um posto de gasolina para pegar um galão de combustível para o carro, mas não havia como ele ter ido a pé até lá e voltado. E se ele tivesse conseguido uma carona, teria voltado antes do carro ser rebocado. Realmente não conseguia pensar em nenhum lugar onde o homem poderia ter estado que fizesse sentido. Apenas alguns minutos depois de voltar a trabalhar, outro estrondo veio da porta da frente. Eu estava frustrado e assustado, mas quando olhei através do vidro, não esperava ver os mesmos policiais que estiveram aqui antes. Eles disseram que receberam um chamado da empresa de reboque sobre algumas coisas preocupantes na parte externa do porta-malas que, aparentemente, ninguém tinha notado antes.
Eles me questionaram sobre tudo o que vi e contei sobre o homem que tinha vindo procurar seu carro. Eles saíram logo depois e não obtive atualizações reais até mais tarde na semana, quando os policiais voltaram com cães farejadores para vasculhar a floresta ao redor do depósito. Supostamente encontraram sangue seco na parte de trás do para-choque. Uma vez que obtiveram um mandado para inspecioná-lo, encontraram ainda mais sangue dentro do porta-malas. Eles acreditam que o homem possa ter vindo para enterrar um corpo na floresta próxima ao depósito, mas, até onde sei, nunca encontraram evidências significativas. No entanto, o homem nunca foi buscar seu carro na empresa de reboque e nunca mais apareceu, simplesmente desapareceu. É realmente perturbador saber o quão perto estive de um possível assassino e, nos últimos anos trabalhando no depósito, eu ficava realmente arrepiado quando trabalhava sozinho à noite. Eu sei que não era provável, mas sempre tinha em mente que o homem poderia voltar e tentar me fazer pagar pelo que fiz. Eu estava fazendo entregas para o iFood em uma noite tardia, tentando ganhar um dinheiro extra para poupar. Não estava muito movimentado, mas eu estava recebendo alguns pedidos aqui e ali para tornar isso valer a pena. Um pouco depois da 1h da manhã, um pedido veio para um cliente a 30 minutos de distância. Era uma viagem longa, mas o pagamento era bom o suficiente para eu aceitar. Dirigi até o restaurante, um local coreano local que parecia caro, e então comecei a me dirigir para casa. No final da rota, ela começou a me levar para uma parte bastante perigosa da cidade. Já tinha estado aqui antes sem problemas, mas enquanto dirigia e olhava para todas as casas deterioradas, comecei a me sentir desconfortável. Quando cheguei ao endereço, estacionei na lateral da estrada. Era uma casa muito pequena e antiga, com uma entrada rachada e destruída. Saí do meu carro e comecei a caminhar até o alpendre com a sacola. Justo quando eu ia colocar a sacola no chão, meu telefone tocou. Depois de não obter resposta, desliguei rapidamente e terminei a entrega, me apressando de volta para o meu carro. Enquanto ligava o carro e colocava o cinto, ouvi a porta da frente da casa se abrir. Olhei para o lado e vi uma mulher agitando os braços no ar e correndo na direção do meu carro, gritando para eu esperar. Era tão bizarro que eu fiquei paralisado demais para reagir. Ela correu até a janela do meu carro e começou a bater, pedindo para eu ajudá-la. Eu ainda não tinha ideia do que estava acontecendo, mas abri um pouco a janela e perguntei o que ela precisava. Ela disse que sua filha de 3 anos estava dentro, lutando para respirar, e que eu precisava ajudar. A mulher começou a voltar para a entrada e me suplicou para ajudá-la. Ainda em um estado de choque e confusão, saí do carro e comecei a segui-la. Mas à medida que avançava, notei que ela estava ficando quieta e menos apavorada. Comecei a pensar melhor agora que a situação estava menos caótica e repentina, e percebi o quão estranha era essa situação. Você já ligou para o 190? Perguntei, parando na entrada. Ela virou-se e pareceu que suas lágrimas e o pânico tinham sumido. Disse que não havia tempo e começou a claramente fingir entrar em pânico novamente. Parecia mais um viciado em crise mental do que uma mãe preocupada. Imediatamente voltei correndo para o meu carro enquanto ela continuava gritando, e até correu até a porta do passageiro e tentou abri-la. Liguei o carro novamente, dei ré enquanto ela tentava correr na frente do meu carro para chegar ao meu lado. Assim que estava livre, coloquei em drive e contornei ela. Naquele segundo, quando passei pela casa novamente, vi uma figura grande parada na janela do andar de cima, observando toda a situação. Assim que saí do bairro, liguei para o 190 e relatei o endereço e a situação. Quando recebi uma ligação da polícia, me disseram que a mulher tinha uma história diferente, dizendo que ela só saiu para me dar uma gorjeta em dinheiro. Eles também observaram que ela morava sozinha e não havia registros de que ela tivesse filhos ou adultos vivendo com ela. Isso só me deixou mais horrorizado com a situação, mas depois de conversar mais com o policial, ficou claro que nada poderia ser feito. Não havia prova para nenhuma das nossas histórias e tentar apresentar acusações seria uma batalha sem sentido. Além disso, os policiais pareciam cansados e não estavam com disposição para lidar com nada, mas eu sabia que ele estava certo sobre eu não poder fazer muito, então tudo ficou por isso mesmo.
No fundo, eu sabia que ela estava tentando me atrair para dentro da casa por razões obscuras, especialmente sabendo que ela não tinha filhos. A parte mais assustadora disso, depois de saber de tudo, foi ver aquela pessoa dentro da casa nos observando e saber que ele estava sinistramente esperando eu entrar na casa. Trabalhei em um restaurante de fast food 24 horas alguns anos atrás, quando estava na faculdade. O trabalho não era divertido ou agradável de forma alguma, e a maioria dos meus colegas de trabalho eram pessoas de meia idade sem personalidade. No entanto, eu estava fazendo a faculdade online, o que significava que eu tinha mais tempo para trabalhar. Portanto, eu estava fazendo pelo menos 40 horas por semana e até fui promovido para líder de turno depois de alguns meses. O que eu não percebi quando aceitei a promoção foi que estava concordando em ser oficialmente um funcionário em tempo integral, o que significava que eles poderiam me colocar para trabalhar em qualquer turno. Nem mesmo uma semana depois, eles me colocaram no turno da noite e eu nem pude discutir isso. Os turnos da noite eram um saco, porque eu seria o único lá, então se o drive-thru ficasse congestionado, eu estaria trabalhando sem parar, sem pausas. Por outro lado, às vezes estaria completamente vazio e eu só ficaria parado por toda a noite mexendo no celular. Esta era uma dessas noites. Eu estava nos fundos da cozinha, sentado em cima de uma pilha de caixas e rolando meu celular, apenas tentando passar o tempo. Quando meu fone de ouvido tocou para me alertar que um cliente estava no drive, levantei-me e fui até o computador. Em seguida, perguntei o que eles gostariam de pedir. Ninguém disse nada, então virei e olhei para a câmera do drive, e a faixa estava vazia, sem carros no drive ou mesmo no estacionamento ao redor do restaurante. O sistema nunca soou um bip falso assim, porém havia uma pequena tempestade lá fora, então imaginei que uma gota de chuva ou um flash de luz deve ter acionado o sensor de alguma forma. Fiquei junto à janela do drive por alguns minutos e meu fone de ouvido bipou novamente. Desta vez, olhei rapidamente para as câmeras e vi um homem passando pela faixa do drive. Ele estava usando um moletom grosso e uma proteção facial, mas rapidamente saiu da vista da câmera. Onde o restaurante estava, não havia outro lugar onde ele pudesse ter estacionado ou vindo a menos que estivesse caminhando na lateral da estrada principal. Continuei observando as câmeras para ver se ele voltaria, mas após 10 minutos sem atividade, voltei para o meu celular. Mais 15 minutos se passaram antes que eu recebesse outro bip. Quando verifiquei as câmeras, o mesmo homem estava lá, mas desta vez ele estava parado na faixa do estacionamento. "Posso ajudá-lo, senhor?", perguntei. Após um momento, ele começou a recitar um pedido para uma refeição pequena. Eu não deveria atender pessoas no estacionamento a menos que estivessem em um veículo, então disse a ele que não poderia aceitar o pedido. Ele ficou ali, deixando a chuva o encharcar enquanto apenas olhava para a tela e não falava. Pensei em dizer a ele para sair, mas não queria aumentar as coisas se não fosse necessário, então esperei. Depois de um minuto, ele começou a caminhar pela faixa do drive em direção ao lado do restaurante, onde estava a janela. Corri até lá e fechei a janela e, nem um segundo depois, o homem apareceu do lado de fora. Ele ainda estava com o capuz e a máscara, mas parecia ter cerca de 40 anos, com cabelos pretos compridos e um olhar vazio nos olhos. Ele me observava através da janela e ficava do lado de fora, como se estivesse esperando que eu falasse com ele. Havia algo no olhar dele que realmente me assustou e me impedia de falar. Então ele disse suavemente: "O abra". Nervosamente, eu disse que não e apenas fiquei onde estava, enquanto o homem continuava me olhando. Ele assentiu novamente e bateu na janela. Mas após alguns segundos, ele se virou e, enquanto se afastava, um som alto de arranhão correu ao longo do lado do prédio. Verifiquei as câmeras para garantir que ele tivesse ido embora e, felizmente, ele não retornou durante a próxima hora do meu turno. No entanto, fiquei pensando naquele som de arranhão. Decidi levar o lixo até a lixeira e dar uma olhada rápida. Na lateral da parede, sob a janela do estacionamento, havia um longo arranhão, parecendo ter sido feito por uma faca sendo arrastada ao longo do prédio. Depois disso, liguei para a polícia, mas o homem não pôde ser identificado pelas imagens granuladas da câmera, misturadas com a chuva intensa e a neblina. O homem nunca apareceu e nunca saberei exatamente o que ele estava planejando fazer naquela noite.
No entanto, ao ver que ele tinha uma faca pronta em sua mão, presumi que, se tivesse feito o pedido e aberto aquela janela, aquela teria sido a última coisa que eu teria feito. Consegui um emprego como policial há alguns meses, para o meu primeiro ano ou mais, e esperava trabalhar nos turnos da noite e fazer 3 turnos de 12 horas por semana. Isso é totalmente brutal, especialmente considerando que as piores coisas acontecem à noite. Estou apenas no 3º mês de trabalho e já tenho uma história terrível para contar. Estava fazendo patrulha pela minha rota designada entre 2 e 3 da manhã. Não havia absolutamente nenhum carro à vista na estrada. A maior parte do meu percurso estava escura, já que havia muita floresta na nossa cidade, e então havia uma longa rua chamada Rio Branco, uma das únicas ruas iluminadas por postes de luz por aqui. Todas as lojas estavam fechadas, é claro, então havia muito pouco acontecendo nesse momento. Virei à esquerda em uma estrada mais tranquila para o Rio Branco, dirigindo devagar, sempre olhando para ambos os lados da estrada para ver se algo estava acontecendo nos estacionamentos. Percebi algo estranho à medida que meu carro passava rapidamente por um estacionamento de uma cafeteria. Pisei com força no freio e fiz marcha ré até chegar ao estacionamento. Abaixei o vidro da janela e coloquei a cabeça para fora para confirmar que meus olhos não estavam me enganando. As luzes da cafeteria estavam acesas, o que era completamente bizarro. A cafeteria sempre fechava às 18 horas nos dias úteis. Eu sabia disso porque era um frequentador e conhecia o dono pessoalmente. Estacionei junto à calçada e decidi verificar a porta. E, para minha surpresa, a porta estava destrancada. Empurrei a pesada porta de vidro e entrei na cafeteria, chamando o nome do dono. Algo sobre a minha voz ecoando em uma cafeteria vazia às 3 da manhã era assustador pra caramba, me deu arrepios só de pensar porque as luzes estavam acesas. Continuei chamando o nome do dono até ouvir um som vindo do porão. Eu nem sabia que havia um porão até o dia em que encontrei uma porta que levava às escadas escuras. Prendi a lanterna na minha cintura e a apontei para as escadas. Eu sabia, lá no fundo, que era meu trabalho descer lá e investigar, mesmo que estivesse realmente com medo. Não havia um interruptor de luz à vista, então segui até o final das escadas de concreto, não conseguindo enxergar muito além do estreito feixe de luz projetado pela minha lanterna de polícia barata. Agora estava no fundo das escadas, olhando em volta para o porão totalmente escuro da loja. E então, houve aquele som novamente, só que desta vez muito mais alto. Parecia ser algum tipo de som produzido eletronicamente e organicamente ao mesmo tempo, não sei se isso faz sentido, mas é a melhor maneira que tenho para descrever. Ele veio da sala dos fundos. Entrei naquela sala dos fundos, que parecia ser um escritório de algum tipo, e fiquei parado esperando o som novamente. Fiquei ali por cerca de 30 segundos até que o mesmo som exato irrompeu de um canto da sala. Era um som terrivelmente distorcido e parecia vir de dentro de uma saída de ar no canto. A primeira coisa que fiz foi tentar direcionar a luz para dentro da saída de ar, mas não funcionou muito bem, já que a grade bloqueava qualquer quantidade de luz que pudesse iluminar o interior da saída de ar. Em seguida, coloquei o ouvido perto da saída de ar para tentar ouvir qualquer coisa lá dentro. Ouvi algo, e estava 80% certo de que o que estava ouvindo era o som de alguém respirando. Meu coração começou a bater ainda mais rápido do que há 10 segundos. Tentei mais uma vez olhar dentro da saída de ar, desta vez inclinando a lanterna de uma maneira diferente e pressionando um olho contra a grade da saída de ar. Parece que o feixe de luz atingiu a grade da saída de ar no ângulo certo, porque vi uma luva a apenas 4 centímetros do meu rosto. Desembainhei minha arma enquanto gritava para a pessoa lá dentro sair agora, mas, ao tentar abrir a porta da saída de ar, parecia estar aparafusada. Eu podia ouvir a pessoa se movendo através dos dutos de ventilação até que o som desapareceu completamente. Para onde aquela saída de ar levava? Como eles entraram lá? Por que estavam lá? O que era aquele estranho barulho? Tantas perguntas que ainda permanecem sem resposta. Eu liguei para solicitar reforço. Conduzimos uma investigação minuciosa. Chamamos o dono, que veio nos ajudar a procurar o local por volta das 4 da manhã.
Não havia sinais de arrombamento em nenhum lugar, nem uma única saída de ar desparafusada ou uma única janela quebrada. Nossa investigação não durou mais do que algumas horas, após as quais concluímos que quem estava nas saídas de ar havia desaparecido. O que mais me assusta são os sons que ouvi, não apenas a respiração na saída de ar, mas aquele som que saía das saídas de ar, um som que podia ser ouvido até mesmo do andar de cima da loja. Costumava trabalhar em um posto de gasolina ao longo de uma rodovia rural. Era um posto 24 horas, e eu geralmente trabalhava das 20 às 4 horas. O turno sempre começava movimentado, com muitas pessoas em viagens parando para café, lanches e para abastecer seus carros. Por volta das 23 horas ou meia-noite, as coisas costumavam ficar bem tranquilas. Algumas pessoas continuavam chegando, mas, uma vez que chegava a 1 ou 2 da manhã, geralmente ficava muito vazio até o final do meu turno. Geralmente, nessa hora, eu apenas passava o tempo jogando no meu celular, fazendo trabalho para minhas aulas online ou assistindo a filmes no meu laptop. Na noite em questão, eu estava na verdade colocando uma série de TV em dia que estava assistindo na época. A estrada estava completamente vazia a essa hora. Podíamos esperar ver talvez um carro passar a cada 5 minutos, e talvez um carro entrasse no estacionamento a cada 20 minutos ou meia hora. De repente, os faróis de um carro brilharam pela janela brevemente quando um carro virou para o estacionamento do posto de gasolina e parou em uma das bombas. O carro desligou e as luzes também. No entanto, ninguém saiu do carro. Minha atenção voltou para minha série e eu assisti por um tempo. Na verdade, demorei alguns minutos para perceber que o carro ainda estava lá, mas ninguém entrou para pagar o combustível e ninguém estava do lado de fora enchendo o tanque. O carro ainda estava estacionado ao lado da bomba. Parecia suspeito, mas, por outro lado, talvez estivessem mandando mensagens ou falando ao telefone, ou contando dinheiro. Poderia haver várias razões. Finalmente, ouvi uma porta de carro se fechar do lado de fora. Pausando minha série, esperei que a pessoa entrasse, mas o homem apenas ficou ao lado do carro. A princípio, parecia que ele estava olhando para baixo, mas quando olhei com mais atenção, percebi que ele estava realmente olhando para mim. Finalmente, ele veio em direção à porta e entrou na loja, o sino da porta tilintando quando ele entrou. O sino da porta tocou quando um cara com o capuz puxado andou direto pelo balcão. Ele lançou um olhar de relance para mim, e por um curto instante, pude ver apenas um dos seus olhos antes de ele se virar e caminhar até a seção de lanches da loja. Não conseguia vê-lo nem ouvi-lo enquanto ele estava lá atrás. Ele parecia ficar ali por um tempo. Chamei, e você precisa de ajuda, senhor? Não obtive a menor resposta, e, quando estava prestes a sair de trás do balcão, o homem saiu do canto e saiu lentamente da loja, sem me olhar uma única vez. Ele voltou para a bomba de gasolina, abriu a porta do lado do passageiro e parecia estar mexendo no carro em busca de algo. Em seguida, fechou a porta e olhou para mim novamente, apesar da distância e do vidro entre nós. Eu sabia que ele estava me olhando. Levantou os braços e começou a me acenar para se aproximar. Eu não sabia o que fazer, pois tudo na situação e naquele homem me deixava muito assustado. Ele começou a se aproximar rapidamente da porta, ainda acenando com os braços e mãos. Ele colocou uma mão no bolso enquanto acenava com a outra, como se estivesse alcançando algo. Corri em volta do balcão em direção à porta para trancá-la, o que consegui fazer com apenas 3 segundos de folga, antes que ele tentasse abri-la. Foi a primeira vez que vi o rosto dele quando ele olhou para mim e eu para ele. Notei a mão dele no bolso, segurando o que eu tinha certeza ser o cabo de uma lâmina. Fechei as persianas das janelas e disse a ele que estávamos fechados. Ele ainda ficou lá, então tentei afastar o pensamento, mas não consegui, porque ele começou a bater no vidro. Ele batia com força, não apenas batendo, mas quase parecia um golpe, gritando que chamaria a polícia se ele não fosse embora. Ele parou alguns momentos depois que eu disse isso, e acho que ele se afastou. Não verifiquei, simplesmente permaneci escondido no meu canto atrás do balcão.
Esperei 10 minutos antes de abrir as persianas novamente, e, quando fiz, senti um tipo de horror ao ver que o carro dele ainda estava lá. Onde ele estava? Estaria dentro do carro ou em algum lugar do lado de fora? Pensamentos paranoicos surgiram na minha cabeça. Como o que aconteceria se ele estivesse perto da porta dos fundos? Senti alívio quando outro carro entrou no estacionamento e um homem com aparência normal veio até a porta. Eu a destranquei para ele, e ele entrou com 2 notas de 20 nas mãos. Eu o alertei para ter cuidado com o outro. Então, nós tivemos uma conversa longa sobre o que tinha acabado de acontecer. Durante a conversa, o outro carro ligou e finalmente partiu. O homem e eu rimos juntos disso. No entanto, quando o colega que trabalhava após mim finalmente chegou às 4 da manhã, eu não estava mais rindo. No trajeto de volta para casa, eu ainda estava tremendo, pensando no que tinha acontecido. Nada tão estranho aconteceu pelo resto do meu tempo naquele posto de gasolina. Meu segundo emprego foi como entregador de comida chinesa em um restaurante chinês local em 2008. Era um dos empregos mais bem remunerados que já tive, principalmente devido à rapidez do lugar e à quantidade de entregas, que significavam gorjetas. Foi uma quinta-feira movimentada, à meia hora do horário de fechamento. Tínhamos 3 entregadores, incluindo eu, trabalhando. Meu chefe sempre foi um durão. Como de costume, ele me disse para fazer a entrega e voltar rapidamente. O endereço levava a uma cidade a 5 quilômetros de distância, então eu sabia que essa seria uma entrega mais demorada. No entanto, as entregas mais longas geralmente rendiam as melhores gorjetas. Lembro-me até hoje do pedido, era apenas uma sopa e arroz. A viagem duraria cerca de 15 minutos. Estacionei na frente da casa e percebi que não era a parte mais atraente da cidade. Saí do carro com uma pequena sacola marrom de comida e, antes de subir na calçada, parei e olhei para a janela do andar de cima da casa para a qual eu estava fazendo a entrega. Havia metade do rosto de alguém olhando para mim, e quando digo metade, quero dizer que eu só conseguia ver os olhos e a parte superior do nariz, como se estivesse tentando se esconder. Não sabia o que pensar. Não parecia ser uma criança, parecia um homem adulto. Tudo o que pude fazer foi continuar andando em direção à porta. Quando cheguei lá, encontrei um bilhete na porta que dizia, em campainha quebrada, estou dormindo, porta destrancada, dinheiro na mesa. Por favor, entre e deixe a comida na mesa. O bilhete era tão bizarro que tive que tirar uma foto dele. Sabe como dizem que os sinais de alerta podem disparar na sua cabeça em um segundo? Bem, foi exatamente o que eu estava sentindo. Recuei alguns passos e olhei novamente para a janela. A pessoa não estava mais lá. Eu sabia que estavam dormindo, então por que deixariam um bilhete assim? Tentei racionalizar, talvez fosse realmente uma pessoa muito sonolenta. Abri a porta e entrei na casa, deixando a comida na mesa. A experiência me deixou tão desconfortável que senti a necessidade de documentar tudo. Mas a história não para por aí. Quando voltei ao carro, uma sensação de inquietação tomou conta de mim, e algo me fez olhar novamente para a janela do andar de cima. Não havia ninguém lá, e eu sabia que deveriam estar dormindo. Mas a estranheza da situação não me deixou em paz. Sendo uma pessoa socialmente desajeitada que prefere evitar interações com entregadores, girei lentamente a maçaneta e, sim, a porta estava destrancada. Não havia nenhuma luz lá dentro, e eu não conseguia distinguir onde estava a mesa em que supostamente o dinheiro estava. Tentei ir para a esquerda, me encontrando no que presumi ser a cozinha, pois pude ouvir um refrigerador nas proximidades. Como eu disse, estava escuro como um inferno lá dentro. Finalmente, tive a brilhante ideia de usar meu celular como lanterna. Aumentei o brilho ao máximo, e foi aí que vi a silhueta de uma pessoa no canto da cozinha. Não conseguia ver detalhes, apenas a silhueta de alguém. Foi nesse momento que deixei a sacola de comida cair no chão e saí pela porta da frente de volta para o meu carro. Nunca olhei para trás naquela casa suspeita, nem voltei àquela parte suspeita da cidade. Meu chefe ficou furioso,
mesmo depois de eu explicar para ele, mas é assim que ele é. Fiz outra entrega naquela noite. Voltei para casa e não consegui dormir a noite toda, pensando no que poderia ter acontecido naquela casa se eu tivesse realmente ido até aquela mesa. Eu estava trabalhando no turno da noite no meu local de trabalho, bombas de parede, quando costumava ser aberto 24 horas por dia. Normalmente, havia menos de 10 clientes em todo o meu turno. No entanto, eu não conseguia ficar ocioso, mesmo que eles quisessem que eu trabalhasse no estoque quando eu não estava ajudando um cliente. Era uma bomba de parede maior, então muitas vezes havia outra pessoa no prédio, seja alguém trabalhando no estoque ou fazendo a limpeza. Nesta noite, fui o único trabalhando. Eu estava arrumando o estoque no corredor de cereais quando ouvi algo cair do outro lado da prateleira no corredor seguinte. Sempre ouvi a porta da loja deslizando ao abrir, e foi a coisa mais barulhenta de todos os tempos. Então, meio que me pegou desprevenido. Poderia ter sido um cliente na loja. Claro que não foi estranho, pelo menos não até olhar para minha esquerda e ver um homem em pé à beira do corredor, olhando para mim com uma expressão vazia. "Precisa de algo, senhor?" perguntei a ele. Ele respondeu, "Não, mas você poderia me apontar para os ovos?" Ele não parecia normal. Seu rosto era estranho, não exatamente feio, mas incomum. Seu lábio superior parecia se estender um pouco demais, quase como um personagem dos Simpsons. Eu me senti um pouco desconfortável, mas tive que lidar com a situação. Corri para terminar o corredor de cereais. Quando terminei, comecei a levar o carrinho para o quarto dos fundos. No entanto, o mesmo cara me interceptou no meio do corredor. Devo notar que o cara provavelmente estava na casa dos 30 anos, e na época eu tinha apenas 22 anos, embora eu parecesse bem mais jovem. Ele me parou e começou a tentar iniciar uma conversa desajeitada. Começou perguntando meu nome, quantos anos eu tinha, onde eu fui para a escola e por que eu estava fazendo o turno da noite. As perguntas começaram a ficar mais estranhas quando ele me perguntou se eu ia a muitas festas e se eu tinha uma namorada. Eu disse a ele que não e ele me perguntou se eu já tive um namorado enquanto colocava a mão no meu ombro. Imediatamente, comecei a me afastar, mas ele continuou me seguindo. Eu disse a ele que eu não gostava do que pensava sobre. Fui cada vez mais rápido até finalmente chegar ao depósito, onde ele não conseguiu me seguir, pois não era permitido permanecer lá por longos períodos de tempo, a fim de evitar roubos de clientes. Decidi que seria melhor esperá-lo no caixa para que ele tocasse o sino e saísse. No entanto, esperei lá por pelo menos 20 minutos, e ele nunca apareceu. Decidi que ele tinha ido embora e, se ele roubou os ovos ou outra coisa, não havia nada que eu pudesse fazer agora. Tive que ir ao banheiro, então fiz uma corrida rápida para a parte de trás da loja e entrei no banheiro dos funcionários. Momentos depois de sentar no vaso sanitário, meu coração afundou quando ouvi a porta do banheiro se abrir. Engasguei com a vontade de dizer algo como "Oh, você não pode estar aqui", mas não queria abrir mão da minha posição. Levantei minha perna para que não ficasse visível por baixo da porta. O que aconteceu em seguida foi simplesmente horrível. Fiquei lá parado por um longo tempo, olhando para o chão e não movendo um músculo. Quando finalmente olhei para cima, pude ver um olho espiando pela fresta da porta da cabine. Gritei, sabendo que estava preso. Sabia que tinha apenas uma chance de agir. Peguei o estilete que estava no meu bolso e comecei a deslizá-lo pela fresta da porta, forçando-o a afastar o olho. Aproveitei a oportunidade para abrir a porta da cabine na cara dele e saí correndo do banheiro e da loja. Liguei para meu chefe pelo menos 5 vezes antes que ele finalmente atendesse e explicasse tudo. Ele me disse para chamar a polícia, o que fiz, mas o homem já não estava mais na loja quando os policiais chegaram. Só trabalhei no turno da noite mais 2 vezes depois disso e, felizmente, não vi o homem novamente. Costumava trabalhar no turno da noite em um posto de gasolina à beira de uma rodovia no campo, das 12 às 6 horas da manhã. A estrada estava praticamente deserta,
com apenas uma ou duas pessoas vindo pegar dinheiro durante a noite. Era um trabalho muito entediante e deprimente, especialmente fazendo o turno da noite, mas eu tinha acabado de terminar a faculdade e precisava pagar meus empréstimos. A única razão pela qual continuei no emprego era porque meu chefe me pagava um adicional de R$ 5 por hora para fazer o turno da noite. Em uma noite fria de dezembro, estava fazendo minha rotina habitual, lendo o jornal, jogando games no meu celular e coisas do tipo, quando notei os faróis de um carro saindo da rodovia e entrando no estacionamento. Era uma caminhonete vermelha. Alguém saiu e fechou a porta. Continuei lendo o jornal, imaginando que ele não estava pagando em dinheiro. Olhei novamente alguns momentos depois e vi que ele ainda estava parado na mesma posição, encarando a bomba de gasolina. Quase me senti obrigado a sair e ajudá-lo, ele estava obviamente confuso. Senti um arrepio subir pela minha espinha quando vi o homem de cerca de 6 pés de altura lentamente virar a cabeça na minha direção. Não conseguia distinguir nenhuma característica do seu rosto, mas eu sabia que ele estava me encarando. Tentei fingir que não notei, voltando a ler o jornal, embora estivesse realmente abalado pela presença do homem lá fora. Só queria que ele pagasse com cartão de débito ou crédito e fosse embora. Olhei novamente e me assustei, pois o homem estava agora muito mais perto da porta da frente do prédio. Não teria sido tão perturbador se ele estivesse se movendo, mas ele estava parado como antes, ainda olhando na minha direção. Caminhei até a porta para olhar mais de perto, e tudo que pude ver em seu rosto era escuridão. Tranquei a porta e virei a placa de ou aberto ou para o fechado. Pensei com cuidado no que poderia me colocar em apuros, mas não estava disposto a correr riscos, porque, francamente, estava com muito medo. Voltei para trás do balcão e me sentei em um dos recipientes no chão, apenas para que eu não pudesse mais ver o homem do lado de fora. Fiquei nessa posição por bons 5 minutos, mandando mensagens para todos os amigos que estavam acordados, desesperado para contar a alguém sobre isso. Quando finalmente me levantei para verificar se ele havia ido embora, soltei um grito alto, pois o homem estava agora bem do lado de fora da porta. Peguei o telefone no balcão e liguei para a polícia. O atendente estava relutante em enviar alguém por causa da maneira como descrevi a situação, mas consegui persuadi-los. Me escondi atrás do balcão, encolhido como uma criança, e comecei a ouvir pancadas pesadas na porta. Não eram batidas inocentes para chamar a minha atenção, eram pancadas e batidas fortes, como se estivesse tentando arrombar a porta. Eventualmente, parou. Ouvi o som do carro, começou do lado de fora e depois partiu. Olhei pela janela e ele havia sumido. Um policial de patrulha, juntamente com um policial rodoviário, entrou no estacionamento. Informei sobre a caminhonete vermelha e disse a eles a direção em que pensei que ele havia ido. Não consegui descrever seu rosto, pois tudo o que vi foi escuridão. Claro, a polícia não pôde fazer muito, pois o homem não fez realmente nada. Deixei aquele emprego alguns meses depois e consegui um emprego na cidade. Há 2 anos, fui chamado para fazer o turno da noite, das 22 às 4 horas, em uma loja Eleven, pois alguém faltou. A loja estava localizada em uma estrada movimentada em uma área rural e tranquila. Durante o turno da noite, podíamos esperar que de 10 a 20 pessoas entrassem para comprar cerveja ou algo assim. Nessa noite em particular, havia um cara, por volta dos 20 e poucos anos, que entrou e começou a fazer barulhos estranhos, como gritos altos. Eu assumi que ele tinha algum tipo de deficiência mental. Na verdade, meu irmão tem uma deficiência mental, então imediatamente senti simpatia pelo cara. Ele se aproximou do balcão sem nenhum item, com a cabeça virada na minha direção, mas os olhos olhando para o teto. Eu me senti desconfortável e sinceramente não sabia como lidar com a situação. Tentei falar com ele, mas ele só respondia com barulhos altos. Fiquei verificando se havia alguém esperando por ele do lado de fora, mas ele estava sozinho e não havia carros no estacionamento, então presumi que ele havia vindo a pé. Ele ficou ali por tanto tempo, olhando para o teto e fazendo barulhos, que eu tentei fazê-lo sair,
entregando-lhe um pacote de batatas fritas e dizendo a ele que podia ir embora. Tentei encontrar algum número para ligar para alguém que pudesse ajudá-lo. Então, do nada, ele finalmente se virou e saiu da loja. Eu me senti mal pelo homem, mas ao mesmo tempo, fiquei um pouco arrepiado. Cerca de 1 hora depois, o telefone do balcão tocou. Atendi e ouvi os familiares gritos do homem do início. Isso me pegou de surpresa, e eu não sabia o que pensar, a não ser que devia ser algum tipo de trote. Desliguei o telefone e comecei a ficar paranoico em relação ao meu entorno, checando constantemente do lado de fora pelas janelas. Finalmente, às 4 horas, a pessoa que trabalharia após o meu turno chegou, permitindo que eu fosse para casa. Não era mais o meu problema. Cheguei em casa e joguei todas as minhas coisas na mesa, pronta para ir dormir. Mas meu telefone tocou dentro de 1 minuto após entrar pela porta. Senti um arrepio na espinha. Por que alguém ligaria às 4 da manhã? Só pude imaginar que era uma má notícia. Preparei-me e atendi o telefone. Era o homem novamente. Senti um mal-estar no estômago enquanto ouvia os barulhos altos que ele fazia. Lutei para desligar o telefone o mais rápido possível. A noite toda, senti como se estivesse sendo observada, mesmo com todas as persianas fechadas. Eu poderia jurar que ouvi barulhos estranhos vindo de toda a minha casa. Recusei-me a dormir até que o sol nascesse. Semanas se passaram, e eu havia esquecido o incidente, até um dia, ao entrar no porão pela primeira vez em um tempo, descobri que papéis estavam espalhados pelo chão. Quando entrei no armário do porão, encontrei escritos nas paredes. Eleven estava escrito a marcador na parede, juntamente com o endereço do Eleven onde eu trabalhava e o endereço da minha casa. A parte mais perturbadora foi que também encontrei várias facas de cozinha, juntamente com uma grande faca de bolso, no armário. O que começou como algo que parecia apenas uma brincadeira havia se transformado em algo muito mais horrível. Ele havia estado vivendo lá embaixo, Deus sabe por quanto tempo, e estou apenas grato por alguma razão, ele ter mudado de ideia e saído, porque não o vi nem ouvi falar dele desde então. Tudo o que posso dizer é que esse homem está gravemente doente. Olá, criatura assombrada. Ajude nosso canal a crescer. Por favor, comente. Diga se você já passou por alguma situação semelhante na sua vida. Algo semelhante a algum dos nossos relatos aqui de hoje. Teremos o prazer em lê-lo aqui. E por favor, não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares assombrados e assustados. E também peço que deixe o seu like e se inscreva em nosso canal. Isso é muito importante. Se você não fizer isso, já sabe, vou lançar uma maldição na sua vida.